Olá, estamos de volta com a segunda parte do audiobook de Resident Evil Caliban Cove. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar para fortalecer o canal. Se possível, ajude com uma doação pelo QR Code que aparece na tela ou pela chave Pix resumoanimatube@gmail.com. Obrigado. Vamos lá. Capítulo 5. Eles pararam na porta norte, no escuro e abafado corredor, apertando os cadarços, ajustando os cintos e recarregando as armas. Você, Steve e Rebecca, com o da esquerda, noroeste daqui. Daremos um tempo. Depois Karen e eu sairemos. Se você estiver certo, estaremos no bloco D. Se estiver de ponta cabeça, bloco B. De qualquer modo, nós procuraremos o número do teste e esperaremos vocês nos darem o vá em frente. John explicou. E se eu não? Karen interrompeu dizendo, se a gente não o ver em meia hora, voltaremos aqui e esperaremos por Steve e Rebecca. Completaremos os testes se for possível. Certo, David disse. Ótimo. Eles estavam preparados. Haviam infinitas variáveis da equação que poderiam tomar o simples plano difícil. Alguma pergunta antes de irmos? Rebecca começou a falar com preocupação. Eu quero lembrar a todos para terem bastante cuidado com o que tocarem ou o que os tocarem. Os Trisquad são portadores, então tente não se aproximar deles, principalmente se estiverem feridos. David pensou nas centenas de milhões de partículas do vírus que poderiam haver numa gota de sangue. Todos esperaram por seu sinal. Ele deixou os pensamentos de lado e colocou a confiança na sua arma, tocando a maçaneta da porta. Prontos? Com silêncio, agora no 3. 1, 2, 3. Ele abriu a porta e saiu para o quente ar da noite, ouvindo o barulho das ondas. Estava mais claro do que antes. A quase lua cheia havia se erguido, iluminando o complexo. Nada se moveu. Bem na frente dele, a uns 20 metros, estava o destino de Karen e John. Tinha uma porta de frente para o bloco C. Eles não precisarão contornar o prédio para entrar. David saiu da porta para sua esquerda, encostado na fina sombra da parede. Ele podia ver a frente do prédio que esperava ser o A, alto pinheiros à esquerda e atrás dele. Havia uma porta no meio dele e nenhuma proteção ao longo dos 30 e poucos metros que os separavam. Uma vez fora de C, eles estarão totalmente vulneráveis. Ele respirou fundo e correu abaixado para a porta do bloco. O corpo esperava por uma rajada de balas, a aguda dor que o levaria para o chão. Mas estava silencioso. Os segundos demoraram uma eternidade para a porta ficar mais perto, maior. Então a maçaneta estava sob seus dedos, sendo girada. Entrando num sufocante escuridão, virando, viu Rebecca e Steve chegando. David fechou a porta rapidamente e, sem fazer barulho, sentindo o vazio da sala, a falta de vida. E então, o cheiro o atingiu. Era o mesmo cheiro da casa dos barcos, só que 100 vezes mais forte. David conhecia o cheiro. Se deparou com ele numa floresta na América do Sul, num acampamento cultista em Idaho e no porão da casa de um serial killer. O cheiro de podridão era inesquecível. Quantos haverão aqui? O raio de luz rasgou a escuridão e encontrou uma pilha de corpos que tomava conta de um grande depósito. Não havia como ter certeza de quantos corpos estavam lá. Eles já estavam derretendo uns nos outros, a carne negra e enrugada dos corpos empilhados no úmido calor. Talvez 15, talvez 20. Steve se afastou e vomitou, um grosso som na quieta sala. David procurou no resto da sala, encontrando uma porta com a letra A escrita em preto. Sem olhar para o monte, ele levou Rebecca para a distante porta agarrando Steve. Eles saíram num corredor sem janelas e tinham um interruptor de luz perto da porta. David o ignorou por um momento, esperando seus jovens colegas se acalmarem. Parece que os funcionários da Umbrella de Caliban Cove foram encontrados. Karen e John esperaram 1 minuto depois que os outros foram. Abriram a porta o suficiente para ouvir. O ar passou pela abertura. Ao longe o barulho das ondas, mas nenhum tiro, nenhum grito. Karen fechou a porta e olhou para John. Já devem ter entrado. Quer ir na frente ou prefere que eu vá primeiro?
As minhas mulheres sempre vão primeiro. Isso se eu vou junto, se você me entende. Karen, só responda a pergunta. Eu vou. Espere até eu atravessar, depois siga. Ela se afastou para deixá-lo passar. Assim que ele colocou a mão na maçaneta, respirou fundo e a girou. Nenhum som, nenhum movimento lá fora. Segurando sua bereta, ele se afastou do prédio e moveu-se rapidamente para a porta a uns 20 passos. Alcançando a porta, tocou a fria tranca de metal. Ela não se moveria. Estava trancada. Não pânico. Ele fez um sinal para Karen esperar e seguiu para sua direita. Fez a curva sentindo o duro concreto contra o ombro esquerdo e a coxa. Tinha outra porta de frente para o mar. Ratatatatata! As balas atiraram o chão. John recuou encostando-se na parede, agarrando a fechadura. Vindo da direção da casa dos barcos, uma fila de 3. John abriu a porta e pulou atrás dela, ouvindo o pim-pim-pim delas esmagando o metal, parando a centímetros do seu corpo. Ele segurou a porta aberta com os pés, deu uma rápida olhada e mirou no flash de luz, apertando o gatilho enquanto pedaços de concreto e poeira vinham da parede. Outra olhada e a fila estava mais perto. As 3 figuras ganhando forma. John atirou novamente pelo espaço da porta e quando olhou de novo, só haviam 2 em pé. John virou e viu mais 2 a uns 3 metros no canto norte do prédio, ambos com metralhadoras. Mas não se moveram para atirar. As M6 continuavam se aproximando, mas ele só via as criaturas lá em pé, balançando em instáveis pernas. Da esquerda tinha só metade da face, do nariz para baixo era uma líquida e polpuda massa de pele, pedaços escuros pendurados por fibras de ferro. O da direita parecia intacto, até que ele viu sua barriga, a mole e saliente serpente de intestinos através da camiseta ensanguentada. Não vai atacar enquanto o A estiver terminando. John recuou para dentro do prédio. Segurou a porta aberta contra o par que ainda atirava. Ele mirou cuidadosamente. Nenhuma das criaturas se moveu para se proteger, só ficaram lá, observando ele. Bam! Bam! 2 tiros certeiros na cabeça explodiram sob o som das metralhadoras. Antes deles caírem no chão, John ouviu outro tiro de 9mm. Karen! Ele olhou em volta da porta e viu os da equipe ativo a uns 30 metros. Um deles ainda atirava com a arma apontada para o céu. Karen surgiu de entre os prédios com a arma ainda apontada para o atirador convulstivado, de costas para John. Não atire nele! Aqui, deixa ele! Ela virou para John e ambos entraram no bloco. Assim que ela fechou a porta, o som da metralhadora cessou. A respiração irregular de Karen quebrou o silêncio da sala escura. Ei, John, foi bom para você? Ele piscou os olhos registrando as palavras vagarosamente. Indo primeiro. Ela completou. Foi como você esperava? Não teve graça, ele disse. Um pouco depois, eles começaram a rir. Enquanto eles se moviam pelo corredor, Rebecca pensava em Nicholas Griffith, na história das vítimas de Marburg, e não havia provas de que ele está por trás do massacre da Umbrella. Ela não conseguia abalar o pensamento de que ele é o responsável. O corredor os levou através de várias salas, tão sem vidas quanto as do bloco a que vieram. Eles passaram pela saída no lado mais distante do bloco e, depois de outra curva no corredor, finalmente chegaram a uma outra porta marcada com a letra A e embaixo 4. Haviam 3 triângulos coloridos embaixo dos números, cada um com uma cor diferente, vermelho, verde e azul. David abriu a porta, revelando um hall. Rebecca viu mais triângulos coloridos na porta 1 à direita, outra não tinha nada. Eu fico com o teste, David disse. Steve, você e Rebecca vão ver a outra porta. Nos encontraremos aqui. Rebecca balançou a cabeça e viu Steve fazer o mesmo. Ele parecia um pouco pálido, mas forte o suficiente. Ele desviou o olhar ao perceber que eu estava observando. Rebecca sentiu uma simpatia por Steve, percebendo que ele estava envergonhado por ter jogado o almoço fora. Os 2 abriram a porta e saíram numa outra sala sem janelas, abafada e quente como o resto do lugar.
Rebecca acendeu as luzes e um grande escritório cheio de estantes apareceu. Uma mesa de aço ficava no canto, próxima a um porta-arquivos com as gavetas vazias e abertas. "Você quer a mesa ou as estantes?" Steve perguntou. "Acho que as estantes", Rebecca escolheu. Ele sorriu quase tímido. "Melhor assim, talvez eu ache algumas balas de hortelã numa das gavetas." Rebecca sorriu agradecida pela brincadeira. "Guarde uma para mim." Eles se olharam ainda sorrindo, e Rebecca sentiu um calafrio de excitação através do corpo. Steve desviou o olhar primeiro, com a cor de suas bochechas mais rosas do que antes. Ele foi para a mesa e Rebecca para a fileira de livros, sentindo-se um pouco corada. Havia uma definitiva atração lá, e parecia ser comum. Os livros eram sobre o que ela esperava: química, biologia, modificação de comportamento e vários boletins médicos. Ela correu a mão, puxando os livros, talvez haja algo escondido atrás de um deles. Sociologia, Pavlov, psicologia, patologia. Ela parou, olhando um fino livro preto entre dois grandes, sem título. Ela pegou e sentiu seu coração acelerar ao abrir o pequeno livro, vendo as rabiscadas letras escritas à mão. Ela viu o Tom Athens escrito em letras boas na capa de dentro. Um dos caras da lista, um dos cientistas. "Eu achei um diário", ela disse. "É de uma das pessoas da lista do Trent, Tom Athens." Steve tirou os olhos da mesa. "Mesmo? Vá pro final. Qual é a última data?" "Diz 18 de julho, mas não parece que ele o mantinha certo. A data antes dessa é 9 de julho. Leia a última inscrição. Talvez nos diga o que está acontecendo", Steve disse. Ela foi para a mesa e inclinou-se nela, limpando a garganta. Sábado, 18 de julho. Esse foi um longo e ridículo dia, o fim de uma longa e ridícula semana. Eu juro por Deus, eu vou bater no Louis se ele convocar mais uma reunião. Foi para adicionar ou não outra ocasião no programa Tree Squad, como se precisássemos de outra. Tudo que ele queria era tê-la no papel, e o resto foi seu besteirol de sempre. A importância do trabalho em equipe, a necessidade de compartilhar informações, então nós todos podemos ficar no rumo certo. Quer dizer, Jesus, é como se ele não conseguisse viver sem o seu nome no semanal. Ele não tem feito nada desde o desastre do M7, exceto por tentar e convencer todo mundo que a culpa foi de Tim. É o fim da picada. Alan e eu falamos sobre os implantes ontem, tá indo bem. Ele vai descrever a proposta essa semana, e não deixaremos Louis tocá-lo. Por sorte, conseguiremos a luz verde no fim do mês. Alan acha que os White Boys vão querer fazê-los antes de Birkin, só Deus sabe por quê. Ben não dá a mínima para o que fazemos aqui. Ele tá longe de ser brilhante de novo. Eu tenho que admitir que eu quero saber qual será a sua próxima síntese. Talvez nós devêssemos malhar alguns dos nossos Tree Squads. Houve um pequeno susto no D na quarta, na 101. Alguém deixou o refrigerador aberto e Kim jurou que estavam faltando alguns químicos. Estou começando a achar que ela errou a contagem de novo. É difícil de acreditar que ela está encarregada do processo de infecção. Ela é negligente para cuidar do equipamento. Estou surpreso por ela não ter infectado o complexo inteiro. Deus sabe que há o bastante para isso. Eu mesmo deveria conferir o D para me ter certeza de que está tudo pronto. O Griffith tem pedido para observar o processo. Primeira vez que ele se interessou pelo que estamos fazendo. Eu sei que é idiota, mas ainda eu quero que ele seja impressionado. Ele é tão brilhante quanto Birkin, em seu próprio modo pavoroso. Eu acho que ele até intimida o Louis, e Louis é geralmente burro demais para isso. Mais tarde. O resto das páginas estavam em branco. Rebecca olhou para o Steve, incerta do que fazer, sua mente trabalhando para juntar os pedaços de informações relevantes. Havia alguma coisa lá que a incomodava. Elementos químicos mal feitos, processo de infecção, o brilhante e pavoroso Dr. Griffith. Agora ela não tem mais dúvidas de que Griffith matou os outros, mas não foi isso que a fez dizer em voz alta. Foi... Bloco D? Steve disse. Se estamos em A, Karen e John estão no D. Onde há T-Virus suficiente para infectar o complexo inteiro. Onde o processo de infecção aconteceu. A gente deve contar para o David, Rebecca disse. Steve a concordou. Eles foram para a porta, Rebecca esperando que John e Karen não achassem a sala 101 e, se achassem, que não tocassem em nada. A sala de teste era grande, 3 das paredes marcadas com linhas formando 3 cubículos.
Acendendo a luz, ele viu que os testes estavam claramente numerados e marcados com cores, os símbolos pintados no chão de cimento em frente de cada um. Todos os testes da série vermelha estavam à sua esquerda, mais perto da porta. Ele viu blocos brilhantes e coloridos, simples figuras nas tábuas em cada cubículo que passou, indo para o fundo da sala. A série verde estava demarcada na parede oposta. Ele a ignorou completamente. A parede de trás era marcada com triângulos azuis. O teste número 4 ficava no distante canto direito. Aproximando-se do fundo da sala, ouviu um fraco ruído de força vindo da área azul. Havia um pequeno computador na mesa do teste 2, um teclado e um fone na do 3. Como prometido, as séries estavam ativadas. Ele parou em frente do último cubículo, voltando sua atenção para a tarefa. Ele não estava certo do que veria, mas o tipo do teste o surpreendeu. Uma mesa e uma cadeira de metal cinza. Na mesa, havia um bloco de papel, um lápis e um tabuleiro de xadrez com todas as peças no lugar. Assim que ele entrou no cubículo, viu uma placa de metal na superfície da mesa com números marcados nela. David sentou na cadeira, olhando para os números. 9, 22, 3, 14, 26, 9, 16, 8, 7, 19, 22, 8, 11, 12, 7. Olhou para o tabuleiro e depois de volta para os números. Nada mais para ver, era só isso. Ele ordenou rapidamente as dicas da mensagem de Aemon, imaginando qual seria a resposta. Era letras e números ao contrário ou não conte? Não parecia ser nada relacionado com o tempo ou arco-íris, tinha que ser um dos dois. Se as linhas estão na mesma ordem que os testes, este é letras e números ao contrário. Mas que letras? Não tem nenhuma. David sorriu de repente, sacudindo a cabeça. Os números na placa não são maiores que 26. Era um código, e bem simples. Ele pegou o lápis, escreveu o alfabeto e o numerou de trás para frente. A era 26, B 25, até Z 1. David começou a decifrar a mensagem. R, E, X, M. A última letra era T. Ele olhou para a frase e depois para o tabuleiro. Parecia que alguém tem senso de humor. Rex marca o lugar. Rex significa rei em latim. Branco sempre começa, então... Ele tocou o rei branco. Assim que o dedo dele tocou na peça, ela girou em volta e ficou de frente para as costas do tabuleiro. Ao mesmo tempo, um suave som musical veio de cima. Ele olhou para o teto e viu um alto-falante. Nada mais aconteceu, nenhuma luz piscando ou passagens secretas atrás da parede. Aparentemente, ele passou. Parecia ser um complicado teste para alguém supostamente tão burro quanto o zumbi de um trisquad. Os cientistas deviam ter planos para algo mais inteligente. David levantou e foi para a frente da sala, assim que a porta abriu. Rebecca e Steve entraram com expressões amedrontadas. O que foi? Rebecca ergueu o livro falando rápido. Ele diz que o vírus foi usado para infectar os trisquads no bloco D, na sala 101. Tudo pode estar bem a não ser que John ou Karen tocaram algo contaminado. Foi o bastante. Vamos! Eles correram pelo caminho ao qual vieram em direção à saída. Eles estavam no iluminado corredor no centro do bloco D, silenciosamente escutando pelo som que os diria sobre a chegada de David. De lá, eles eram capazes de escutar uma das 3 portas externas sendo usadas. Depois de vasculharem o prédio e achado a sala do teste, ela e o John lixaram todas as portas de saída. Karen olhou no relógio e esfregou os olhos, sentindo-se cansada por tudo que aconteceu naquela noite e ainda enjoada pelo que acharam na sala 101. Até o John estava mais quieto do que o normal, não fez uma piada desde que voltaram para esperar. Talvez ele esteja pensando nas marcas com sangue, ou nas seringas, ou no equipamento médico amontoado na pia. Eles encontraram a sala do teste primeiro, uma grande sala cheia de pequenas mesas, cada uma marcada com números entre 5 e 8. Karen ficou desapontada de algum modo por ver que o número 7 da série azul era só um punhado de ladrilhos coloridos com letras neles, metade deles de cabeça para baixo e ilegíveis. As cores correspondiam às do arco-íris, apesar de ter 2 peças violeta a mais no monte.
Desde que eles não podiam bagunçá-lo até que David completasse o primeiro teste, ela sugeriu voltar e explorar o resto do bloco. Eles passaram por alguns escritórios vazios e uma cafeteria bagunçada, onde encontraram uma caixa de rosquinhas incrivelmente mofadas. Foi o laboratório químico que os disse sobre o tipo de lugar que a Umbrella criou. Karen não acreditava em fantasmas, mas a sala deu uma sensação jamais experimentada. Era fria, simples e assombrada pelo medo e pelo frio, a moda de um cientista nazista cometendo atrocidades contra o companheiro. "Você está pensando naquela sala?" John perguntou. Karen acenou, mas não disse nada. A porta da sala 101 estava claramente marcada com um símbolo de risco biológico, fazendo eles discutirem sobre entrar ou não. John dizia que o ambiente podia estar contaminado. Karen dizia que nenhum deles tem cortes ou arranhões e que poderiam achar algo sobre o T-vírus. A verdade era que ela não queria deixar essa oportunidade passar, queria ver o que estava atrás da porta fechada porque estava lá. John tinha finalmente concordado e eles entraram, pisando numa pequena passagem que estava cercada de folhas de plástico pesado. Haviam chuveiros acima e um ralo no chão, uma área de descontaminação. Uma segunda porta dava para uma sala que os levou para um sonho de um cientista maluco. Vidro tritirando sobre os pés, um cheiro de suor sobre o odor de água sanitária. John acendeu as luzes e antes que a grande sala pudesse ser vista, Karen sentiu seu coração acelerar. Se parecia com outros laboratórios a qual ela trabalhou, bancadas e prateleiras, pias de metal e um grande refrigerador de inox no canto com uma trava na maçaneta. E, de algum modo, o lugar era tão familiar, um lugar que ela sempre se sentia em casa. As pequenas diferenças eram as mais dramáticas. A sala era dominada por uma mesa de autópsia, adaptada com amarras de velcro. Haviam outras 2 macas de hospital adaptadas do mesmo jeito junto a ela. Ao se aproximar de uma delas, Karen viu uma darca e seca marca na ponta. O pequeno colchão estava encharcado de sangue no lugar onde os tornozelos e pulsos de um homem deveriam estar. No fundo da sala estava uma jaula do tamanho de um closet. Próximo a ela, vários postes finos, apoiados na parede, com aproximadamente 1 metro de comprimento, cheio de agulhas hipodérmicas. Esses são tipos de instrumentos usados para dopar animais selvagens. Karen olhou para a maca, tocando levemente a seca mancha, imaginando que tipo de pessoa participou de um experimento como esse. A mancha seca de sangue era velha e empoeirada, fazendo-a pensar sobre como as vítimas sofreram, esperando na jaula, provavelmente observando alguns homens de luvas injetando um vírus mutante em um ser humano amarrado. O olho direito de Karen coçou, tirando sua concentração dos terríveis pensamentos, trazendo-a de volta para o presente. Ela o esfregou e depois olhou no relógio de novo. Se passaram apenas 20 minutos desde que o time se separou. O som de uma das portas foi ouvido, seguido do grito de David através do corredor. Ele veio pela entrada oeste. "Karen! John!" John olhou para ela, que sentiu uma onda de alívio. David estava bem. "Aqui! Continua andando!" John respondeu. "Vira à direita!" David apareceu dentro de alguns segundos, sua face coberta de preocupação. "Tá tudo..." Karen começou a perguntar, mas foi interrompida por David. "Vocês acharam a sala 101? "Sim, no oposto de onde você veio", John disse sorrindo. "Algum de vocês tocou algo? Vocês têm cortes ou pequenos ferimentos que podem ter entrado em contato com alguma coisa?" David falou rápido. "Nós achamos um diário dizendo que essa sala era usada para infectar Tree Squads." John sorriu de novo. "Sério? Nós descobrimos isso em uns 2 segundos." Karen ergueu as mãos para David vê-las. Nenhum arranhão. David exalou forte. "Graças a Deus. Eu pensava no pior vindo para cá. Nós achamos os cientistas no bloco A. Eamon estava certo. Ele os matou. E o nosso ele agora tem nome. Rebecca tá certa de que é Nicholas Griffith. Ele foi o cara que ela reconheceu na lista do Trent. Ele tem uma história e tanto. Ela te conta quando nos reagruparmos." "Caramba, David, eu não sabia que você se preocuparia.
ou que você achasse que nós seríamos burros o bastante para nos espetarmos com agulhas sujas num lugar como esse. David riu. Por favor, aceitem as minhas sinceras desculpas. Onde o Steve e a Rebecca estão? Provavelmente na próxima área do teste. Eu os vi entrando no bloco B antes de vir aqui. Vocês acharam o teste 7? Por aqui, John disse assim que eles caminharam pelo corredor. Ele começou a contar a luta que tiveram contra os Tree Squads. Karen seguiu esfregando a chata coceira em seu olho direito. Ela deve ter irritado com tantas cutucadas. Parece estar piorando. E, para completar, sentiu uma dor de cabeça chegando. Ela nunca teve dor de cabeça se não tivesse algo. O mergulho no mar deve ter dado um resfriado a ela e a pulsação na cabeça não será piedosa. Capítulo 6. Depois de instruir Athens e mandá-lo para o seu rumo, ele preparará as seringas e escolherá um lugar para se esconder. Não havia mais nada para fazer a não ser esperar. Ele andava pelo laboratório preocupado. E se o Athens esqueceu como carregar um rifle? E se os intrusos tiverem poder de fogo para derrubar um macete? Ele se preparou para todas as possibilidades. Mas se algo falhar? Eu vou matá-los pessoalmente. Eu vou estrangulá-los com as minhas próprias mãos. Eles não me impedirão de fazer o que deve ser feito. Não podem. Não depois de eu ter feito tudo. Não depois de tudo que eu fiz para chegar até aqui. Pela segunda vez naquele dia, ele se lembrou da tomada do complexo. As estranhas imagens daquele claro e ensolarado dia há menos de um mês atrás. Ao invés de bloquear os pensamentos como fez antes, ele os deixou vir, convidando-os. Ele parou de andar e se sentou na cadeira, fechando os olhos. Um claro e ensolarado dia. Ao perceber o que devia ser feito, Griffith planejou tudo por 2 semanas, trabalhando em cada detalhe. Ele gastou tempo lendo sobre os Tree Squads e memorizando a rotina diária do estabelecimento. Ele observou os hábitos dos colegas até poder dizê-los de trás para frente. Ele olhou por horas os esboços que fez de cada prédio, caminhando neles em sua mente milhares de vezes. Depois, ele escolheu a data, e alguns dias antes, ele entraria na sala de processamento dos Tree Squads e roubaria alguns frascos de medicação extremamente poderosa. Quilocintesina, mamesturna, trafiene, tranquilizadores de animais e um narcótico sintetizado. Alguns dos melhores trabalhos da Umbrella. Só levou uma tarde para pegar o que queria. Então ele esperou tanto quanto agora. O dia antes de executar o plano seria para observar a produção de um Tree Squad e depois pedir para que Tom Athens venha ao laboratório depois do jantar para discutir algumas ideias particularmente. Athens ficou feliz em aceitar, e depois de uma boa xícara de café, ele se tornaria a primeira experiência do milagre de Griffith. Ele sorriu, relembrando aqueles gloriosos momentos. Se ele tivesse falhado, o plano teria sido abortado. Mas o incrível sucesso da sua criação provou o contrário. Ele não teria outra escolha a não ser continuar. E na cozinha, os sedativos nas xícaras de café, bolos, injetados cuidadosamente nas frutas e dissolvidos no leite e nos sucos. Dos 19 homens e mulheres que viviam e trabalhavam em Caliban Cove, só uma não tomava o café da manhã, Kim DeSanto, a jovem e ridícula mulher que trabalhou com o T-vírus. Griffiths mandou Athens cortar a garganta dela enquanto dormia antes do sol nascer. E foi um claro e ensolarado dia sem nuvens, enquanto eles devoravam o café da manhã, saindo para o fresco ar da manhã e caindo no chão logo depois. Alguns fizeram isso dentro da cafeteria depois de descobrir que foram envenenados. As palavras decafrão e a droga os levou ao chão. Griffith tentou lembrar o que veio depois. Ele escolheu Thurman, incapaz de resistir à tentação de mostrar a sua nova criação. Depois, Alan Kinison. Thurman e Athens depositaram os outros corpos no bloco A. Lyle Waymon ficou escondido por um tempo, mas foi achado por um Tree Squad mais tarde à noite. Nicholas jantou e foi para a cama, acordando cedo para mover papéis e programas para o laboratório. Ele olhou no relógio. Se passaram minutos desde que os doutores saíram. Se sentiu aliviado por ter respirado um pouco, mas o alívio foi embora ao pensar nos intrusos que invadiram seu território. Eles não vão me parar. Ele é meu. Griffith se levantou e começou a andar de lá para cá, esperando. O teste Tempo Arco-Íris, número 7, demorou um pouco menos para terminar do que o 4. John e Karen mostraram a David a pequena mesa na grande sala. David desvirou as peças coloridas e deitou-as.
Abaixo do monte de peças estava uma cavidade alongada, talvez uns 30 centímetros de comprimento. Estava claro de que só 7 dos ladrilhos caberiam. 7 cores no arco-íris, 7 peças. Simples. Mas por que existem 9 delas? Ele as ordenou pelas cores, colocando-as debaixo da cavidade. Cada peça tinha uma letra pintada de preto: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e 3 peças violeta com 3 letras diferentes. Isso deveria soletrar algo? John perguntou. Da esquerda para a direita, os 6 primeiros ladrilhos formavam J, M, F, A, M, J. Não é inglês, Karen disse. As outras peças violeta eram J, M e F. É um desses em que você deve adivinhar o próximo, David disse, aparentemente relacionado ao tempo. Sugestões? John e Karen olharam para o quebra-cabeças, estudando as letras. Claro que eles estão cansados, mas pelo menos estão tentando. David olhou de volta para as peças, tentando se concentrar, mas não parecia conseguir uma ideia coerente. John franziu de repente com uma triunfante luz em seus olhos. As letras são dos meses: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. É a J, a última letra é a J. Brilhante, David disse, passando a colocar as peças na cavidade enquanto John cutucava Karen com seu cotovelo. Como sempre, Karen não se aborreceu em responder. Aliviado, David colocou a última peça no lugar, ouvindo um leve clique, antes que o arco-íris afundasse levemente, talvez 1 milímetro. Acima deles, um gentil som caiu de um alto-falante, este escondido por uma fluorescente. É só isso? John perguntou. Nada mais? David se levantou, sorrindo franco. Eu me senti do mesmo jeito com o outro. Nós devemos ir para ver como o Steve e a Rebecca estão se saindo. Modo interessante de dizer, David, John disse rindo. Boa. Levou um tempo para que David entendesse, enquanto Karen girou os olhos quase que imediatamente. Depois os coçou. Quando ela baixou a mão, David viu que seu olho direito estava injetado de sangue. O esquerdo estava levemente descolorido, mas não tão mal. Ela percebeu seu olhar e sorriu. Eu irritei-o em algum jeito. Coça, mas tá bem. Não coce, pode piorar, David disse, indo para a porta. E deixa a Rebecca examiná-los quando nos encontrarmos. Eles voltaram para o corredor e foram para a saída. David se preparando para outra corrida pelo complexo. Segundo seus cálculos, já foram derrubados 3 trisquades inteiros, 3 homens fora da casa de botes e um quarto na ida para o primeiro prédio. Depois os 5 de John e Karen entre os blocos C e D. Informação útil se você soubesse quantos deles existem. Ele ignorou o sarcasmo ao alcançarem a porta de metal, Karen voltando para apagar a luz. Eles empunharam as armas e respiraram fundo. O que quer que esteja para acontecer ou que já está acontecendo, os fatos já estão firmemente no lugar. Unir os pedaços de um quebra-cabeça. David parou na porta, destravando a bereta. Rebecca e Steve estavam esperando no bloco B. O silêncio da sala de teste só era quebrado pelo leve das máquinas marcadas com números azuis de 9 a 12 e pelo virar das páginas do Diário de Athens que Rebecca lia. Steve sentou na ponta da mesa e a viu lendo, seus pensamentos inquietos e preocupados enquanto esperavam os outros aparecerem. Seu peito doía levemente, tanto pela bala que o atingiu, quanto pela preocupação por John e Karen. Depois de uma rápida olhada nas outras salas do prédio, eles concordaram que a sala de teste era o lugar de esperar. Parecia que o bloco B era inteiramente dedicado a aspectos cirúrgicos de pesquisas de armas biológicas, todas brancas e de aço, ameaçadoras e desagradáveis. Rebecca ergueu a cabeça. Escuta isso. Eles estão ainda esperando pela nossa resposta sobre a expansão desde que Griffith movimentou o tempo de AMP. Nós conseguimos o espaço para 20 unidades, mas eu vou segurar no máximo 12. Nós não seríamos capazes de nos concentrar no treino de mais de 4 times por vez. Amon disse que vai me apoiar se houver briga. Steve balançou a cabeça, meio apavorado e meio aliviado pela informação. Eles já tiraram um trisquad do caminho, mais algumas unidades machucadas ou mortas. Isso era bom. Por outro lado, significava que ainda tinha alguns times vagando por aí. A não ser que eles estejam ativados contra David e os outros.
Você sabe o que significa movimentou o tempo de AMP? Steve perguntou. Acho que Griffiths acelerou o processo de amplificação. Amplificação é o termo para a propagação de um vírus pelo rosteiro. Isso não era algo que ele queria ouvir. Ótimo! Você achou mais alguma coisa? Não, ele menciona Massete algumas vezes. Nada mais específico de que eles foram uma experiência com o T-vírus que não deu certo. E ele é meio imbecil. Meio? Rebecca sorriu brevemente. Tá bom, é gíria. Ele é faminto de dinheiro, desgraçado e moral. Você está assistindo ao audiobook Resident Evil Caliban Cove. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar este vídeo. Se possível, ajude com qualquer doação pelo QR Code ou e-mail resumoanimatube@gmail.com. Assim temos ânimo para seguir com o canal. Seguimos. Steve pensou sobre o relatório dos Tri-Squads. Chamar as vítimas do T-vírus de unidades, fazendo salas de operações e testes de capacidade. É como se eles não admitissem o uso de seres humanos, gente de verdade. Como eles puderam fazer isso? Steve perguntou tanto para ele quanto para Rebecca. Como eles dormiam à noite? Ela olhou para ele como se tivesse uma resposta, mas não sabia como dá-la. Quando você se especializa num campo, principalmente quando esse campo requer pensamento linear e um foco bem definido num elemento, é meio difícil de explicar, mas é fácil de se perder nesse elemento, de esquecer que há um mundo fora dele. Ao perder dias olhando no microscópio, circundado de números, letras, de processos, algumas pessoas se perdem. E se elas são instáveis, a ambição de preservar aquele elemento pode assumir o controle, tornando o resto descartável. Steve percebeu onde ela queria chegar e se impressionou com o quanto pensativa ela era, o modo como ela se comunicava claramente. Tudo isso mais um sorriso que iluminava a sala. Se, quando nós sairmos daqui, eu vou me mudar para Raccoon City, ou ao menos ver se ela está saindo com alguém. De algum lugar no prédio, passos. Steve pulou da mesa e foi para a porta. Saindo no corredor, ele ouviu a voz de David. No fundo! Steve gritou. Depois esperou ansioso, observando a esquina do corredor, esperando David aparecer. John e Karen, saudáveis e sorrindo. Rebecca ficou ao lado de Steve, esperando mesmo. Instintivamente, ele agarrou a mão dela, sentindo um leve solavanço ao juntar os dedos. Ele esperava que ela puxasse a mão, mas não foi o que aconteceu. A voz de John ecoou no corredor, alta e cheia de bom humor. Coloquem as roupas, crianças, vocês têm companhia. Ela soltou a mão de Steve rapidamente, mas o olhar dela explicou tudo. Ele sorriu levemente e voltaram a esperar pelos outros. Ela ainda podia sentir o calor da mão de Steve enquanto David, John e Karen cruzavam o corredor. John sorrindo largamente. Desculpe interromper, mas nós achamos que vocês precisassem de ajuda. John disse. Nada como um jovem amor, não estou certo? Assim que os três entraram na sala, Rebecca lutou para tirar a vergonha que sentiu, sentindo-se terrivelmente não profissional. Tudo o que fizeram foi dar as mãos, só por um segundo. John deve ter percebido o embaraço dela. Ah, não liga para mim, ele disse, seu sorriso desaparecendo. Eu só estava enchendo o saco do Steve e eu não quis dizer nada com aquilo. Eu acho que nós temos coisas mais importantes para discutir, David interrompeu. Ele viu o diário que ela ainda segurava. Eles acharam a sala, mas não tocaram em nada. Você achou mais alguma coisa útil? Ela ficou aliviada com a notícia e agradecida pela mudança de assunto. Parece que só há 4 Tri-Squads, apesar da informação ter 6 meses de idade. Excelente. John e Karen tiveram outro encontro fora do D e mataram 5 unidades. Isso significa que só deve restar um grupo. Eles tiraram as cadeiras das mesas que acompanhavam a parede e formaram um semicírculo no meio da sala. David ficou em pé, se dirigindo a eles formalmente. Eu quero recapitular rapidamente para ter certeza de que estamos na mesma página antes de prosseguir. Resumindo, este lugar era usado para experiências com o T-vírus e foi dominado por um dos cientistas por razões desconhecidas. Os outros foram mortos e os escritórios limpos de evidências. Rebecca acha que o bioquímico Nicholas Griffith é o responsável.
O fato do complexo ainda estar sendo patrulhado sugere que ele está vivo em algum lugar. Eu não acho que devamos nos preocupar em achá-lo. Nós já completamos 2 testes dados para nós pelo Dr. Emon, através do Trent. E eu espero que o material que esteja escondido seja a prova que precisamos para incriminar a Umbrella. Ele cruzou os braços e começou a andar enquanto falava. Obviamente, já existem várias provas das ilegalidades ocorridas aqui. Nós podemos partir agora e jogar o problema nas mãos dos federais. A minha preocupação é que nós não temos provas sobre o envolvimento da Umbrella, outra além do computador e do diário. O nome da Umbrella não está em nenhum deles, sendo que ambos podem ser descartados. Na minha opinião, devemos continuar com os testes e descobrir o que o Dr. Emon tem para nós. Mas eu quero ouvir cada um de vocês primeiro. Esta não é uma operação autorizada, não estamos recebendo ordens. E se vocês acham que devemos ir, nós vamos. Rebecca ficou surpresa e pôde ver o mesmo nas expressões dos outros. David parecia tão certo antes, tão empolgado. Agora seu olhar conta outra história. Ele estava tão certo sobre continuar e agora parece querer outro caminho. Por que a mudança? O que aconteceu? John falou primeiro, olhando para os outros antes de David. Bom, nós viemos até aqui. E se há mais um grupo de zumbis lá fora, eu digo para terminarmos. Rebecca acenou. E nós ainda não encontramos o laboratório principal. Nós não sabemos por que Griffith fez isso. Ou ele sofreu um ataque psicótico, ou está escondendo algo. Podemos não descobrir, mas vale a pena dar uma olhada. E mais, e se ele destruir mais provas depois de irmos embora? Eu concordo, Steve disse. Se o Stars está envolvido com a Umbrella, como parece, nós não vamos conseguir outra chance. Esta pode ser a única oportunidade de fazer uma conexão. E já estamos tão perto. O 3º teste está bem aqui. Nós o resolvemos e estamos um passo mais perto do fim. Também concordo, Karen disse. Através da voz tensa, Rebecca desviou sua atenção, percebendo que Karen não parecia muito bem. Seus olhos estavam injetados de sangue. Você tá bem? Rebecca perguntou. Tô. Dor de cabeça. O que foi, David? O que está te incomodando? Você sabe de algo e não quer nos dizer? David os encarou por um momento, depois balançou a cabeça. Não, nada disso. É só... Eu tenho um mau pressentimento. Um sentimento de que algo ruim acontecerá. Um pouco tarde, não acha? John disse sorrindo. Onde você estava quando nós entramos no barco? David sorriu em resposta, esfregando a nuca. Obrigado, John. Eu quase esqueci. Então, está decidido. Vamos resolver o próximo teste, não é? Rebecca, dá uma olhada no olho de Carrie enquanto resolvemos. Eles se levantaram e foram para o fundo da sala, para a mesa no canto noroeste, com um 9 azul marcado. Steve e Rebecca já o viram quando a sala foi encontrada. Um pequeno monitor na mesa de metal. Rebecca pediu para que Karen se sentasse na cadeira de teste 10, que também não fazia sentido. Era um quadro de circuito ligado a uma tábua e o que parecia ser um par de pinças conectadas a ela por um fio preto. O olho direito da mulher estava extremamente irritado, a pálida córnea azul flutuando num mar de vermelho. A pálpebra tinha um magoado e inchado olhar. Ela se virou para pedir a lanterna de David e viu que ele estava sentado em frente do teste. A tela mostrava várias linhas escritas no centro. Algum tipo de sensor de movimento, Steve disse, sendo interrompido por David, que começou a ler. Assim que eu ia para St. Ives, eu conheci um homem com 7 esposas. As 7 esposas tinham 7 sacas. As 7 sacas tinham 7 gatos. Os 7 gatos tinham 7 malas. Malas, gatos, sacas, esposas. Quantos estavam indo para St. Ives? Havia um cronômetro digital na tela mostrando 0049 e diminuindo. 11 segundos se passaram. David olhou para o monitor, pensando furiosamente assim que o time se inclinava atrás dele. Ele sentiu uma gota de suor cruzar a testa. Não conte. Essa é a dica. Mas o que significa? 28, John disse rapidamente. Não, espera. 29, incluindo o homem. Steve o interrompeu.
Mas se eles têm 7 malas cada, seria 49, mais 21, 70, 71 com o homem. Mas a mensagem dizia não conte, Karen disse. Se não é para contar, significa não some ou... Espera, tem o homem com as esposas e o narrador, é mais um. 32 segundos se foram. A mão de David pairou sobre o teclado. Pense, não conte, não conte. Não, Rebecca falou rapidamente. Assim que eu ia para St. Ives, não diz para onde o cara com as esposas ia? É isso que a dica quer dizer. Não conte ninguém, exceto quem ia para St. Ives. Fez sentido. É uma pegadinha. Eles tinham 20 segundos restando. Alguém discorda? David perguntou apressado. Ninguém se opôs. David apertou a tecla e a contagem parou, restando 16 segundos. O monitor se desligou sozinho. De algum lugar acima, o familiar som foi ouvido. David exalou, voltando a se encostar na cadeira. Obrigado, Rebecca. Ele se virou para dizer, mas ela já estava examinando Karen. Eu preciso de uma lanterna, ela disse, olhando em volta assim que John lhe deu uma. Ela ligou e iluminou o olho de Karen enquanto os outros observavam em silêncio. Tá bem inflamado. Olha para cima. Para baixo. Esquerda e direita. Tem algo te incomodando ou tá queimando? Na verdade, é uma coceira. Karen disse que nem uma picada de mosquito. Eu tenho coçado ele. Deve ser por isso que ele tá tão reveloso. Rebecca desligou a luz e... Não vejo nada. O outro olho parece irritado também. Começou a coçar de repente ou você tocou primeiro? Eu não me lembro. Só começou a coçar, mas que sim. Um olhar de violenta intensidade tomou conta do rosto de Rebecca. Antes ou depois de entrar na sala 101. David sentiu uma mão fria apertar o seu coração. Depois, Karen respondeu. Você tocou alguma coisa enquanto estiveram lá? Qualquer coisa? Não, os olhos vermelhos de Karen se alargaram e quando falou foi um suspiro ofegante e agitado. A maca! Tinha uma marca de sangue na maca e eu estava pensando sobre... Eu toquei ela. Oh, meu Deus, eu nem mesmo pensei nisso. Ela estava seca e minha mão não estava cortada e... Oh, meu Deus, eu fiquei com dor de cabeça depois que meu olho começou a coçar. Rebecca colocou as mãos no ombro de Karen. Karen, respire fundo. Fundo, tá bom? Pode ser que a dor de cabeça seja por causa de tanta coceira. Então não tire conclusões agora. Nós não temos certeza de nada. Sua voz foi baixa e suave, de modo direto. Karen respirou e acenou com a cabeça. Se a mão dela não estava cortada, John disse nervosamente. Karen respondeu a ele, sua face pálida e voz trêmula. Os vírus podem entrar no corpo através de membranas mucosas, nariz, orelhas, olhos. Eu sabia disso, eu sabia, mas não pensei. Eu não estava pensando nisso. Ela olhou para Rebecca e David pode ver que ela estava tentando manter sua compostura. Se eu estou... Quanto tempo? Quanto tempo antes de eu me tornar incapacitada? Eu não sei, Rebecca disse. Existe uma vacina, certo? John perguntou, voltando seu olhar para Karen e Rebecca. Existe uma cura? Eles não teriam uma seringa ou algo assim, caso alguém se infectasse por acidente? Eles têm que ter, não? É possível? David perguntou para Rebecca. A bioquímica balançou a cabeça no começo, mas depois vividamente. Sim, é possível. É provável que eles a criaram. Ela olhou para David séria e urgente. Nós temos que achar o laboratório principal, onde eles sintetizaram o vírus e rápido. Se eles fizeram a vacina, é lá que a informação deve estar. A mensagem de Amon, Steve disse. No bilhete, ele dizia que nós devemos destruir o laboratório. Talvez ele nos tenha deixado um mapa ou direções. David se levantou, sua esperança aumentando. Karen, você se sente bem o bastante para... Sim, interrompeu David. Deus, Karen, eu sinto muito. Duplo passo, ele disse já indo para a porta. Vamos. Eles correram para a frente do prédio. John com sua mandíbula apertada, seus pensamentos em Karen. De jeito nenhum esse vírus vai pegar, Karen.
Sem chance. E se eu achar o desgraçado que fez isso, ele tá morto. Não, a Karen, nem no inferno. Alcançando a porta, eles checaram as armas e esperaram pelo sinal de David. Eu vou na frente. John atrás, linha reta. Prontos? Vamos. David abriu a porta e eles deslizaram sob o som das ondas e a clara lua do mar. David, depois Karen, Steve, Rebecca e finalmente John. Havia a escuridão, o cheiro de pinheiro, de sal, mas a mente de soldado do John não dizia nada que ele já soubesse enquanto cruzavam as sombras. Havia raiva e medo por Karen, fazendo a súbita explosão de uma M16 uma total surpresa. Merda! John pulou no chão enquanto a rajada vinha da direita. Viu que estavam na metade do caminho entre o bloco E. Ele rolou e começou a atirar. O ar se encheu de balas de 9mm e de rifles automáticos. Não posso ver, não posso mirar. Ele achou os flashes às 3 horas e direcionou a bereta para lá, apertando o gatilho 6, 7, 8 vezes. A luz alaranjada tirou os atiradores de vista, mas viu que um dos flashes desapareceu, ouviu o barulho diminuir. E a raiva tomou conta dele. Não a mente de soldado, mas sim um desconhecido e furioso grito contra os doentes atiradores. Eles queriam que Karen morresse. Aqueles pesadelos sem cérebro queriam impedi-los de salvá-la. A Karen não! A Karen não! Um estranho e selvagem ruído golpeou suas orelhas assim que ele se levantava do chão. E ele se levantou, correndo e atirando. Só quando ele ouviu o som das outras beretas, percebeu que o grito vinha dele. John corria e gritava enquanto atirava nas coisas que queriam pará-los, matá-los, transformar Karen em um deles. Ele continuou sem ver que eles pararam de atirar, que eles estavam caindo. E então ele estava de pé sobre eles, com a arma descarregada e mesmo assim ele ainda puxava o gatilho. 3 deles. Branco onde não tinha vermelho. Clique, clique, clique. A face de um deles era uma massa de tecido enrugado e pele retorcida, exceto pelo buraco ensanguentado na testa. O olho do outro estava pendurado contra a bochecha atrofiada e um viscoso fluido armazenado na verte da orelha. Clique, clique. O terceiro estava vivo. Metade da garganta dele se ia e a boca abria e fechava sem barulho. Abria e fechava. Seus olhos escuros piscavam lentamente para ele. Clique. O grito de John morria. John? Uma mão quente nas suas costas. A voz de Karen baixa e confortável perto dele. Steve e David apareceram olhando para a criatura piscante no chão. Sim, eu tô aqui. David mirou a bereta na cabeça do monstro e disse suavemente: afastem-se. John se virou, começando a andar na direção de seu último destino. Karen ao seu lado, Rebecca à frente. O tiro foi incrivelmente alto. O crack pareceu ter chacoalhado o chão debaixo dos pés. Karen, não. Oh, por favor, nenhum de nós. David e Steve se juntaram a eles e, sem falar, correram para o bloco E. John apressou o passo, silenciosamente jurando que o Dr. Griffith se arrependerá muito pelo que fez, caso o achem. Você está assistindo ao audiobook Resident Evil, Caliban Cove. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar este vídeo. Se possível, ajude com qualquer doação pelo QR Code ou e-mail resumoanimatube@gmail.com. Assim temos ânimo para seguir com o canal. Seguimos. Capítulo 7. O bloco E não era diferente dos outros 4. Calmo, abafado e mal cheiroso. Eles iam ligando as luzes assim que corriam pelos corredores, procurando a sala que continha a parte final do segredo de Aemon. Não demorou muito. Quase metade da estrutura era composta por uma área de treinamento de tiro, onde David encontrou caixas de munição de M16, mas nenhuma arma. John perguntou sobre voltar e pegar as armas dos Trisquads, mas Rebecca negou imediatamente. As metralhadoras estavam quentes, provavelmente impregnadas pelo vírus. Como o sangue de Karen agora. Rios de vírus reproduzidos saindo das células, em busca de novas para usar e destruir. Aqui, Steve disse do final do corredor. Rebecca foi em sua direção, Karen e John não muito atrás. David já estava junto a Steve na porta.
os triângulos, vermelho, verde e azul, um sinal de que eles acharam a sala certa. Steve abriu a porta e eles entraram. Rebecca continuou observando Karen em busca de sinais que mostrassem o progresso do vírus e queria saber o que fazer com a informação sobre o tempo de amplificação. Ela não tinha dúvidas de que Karen foi exposta e sabia que os outros não, mas o que ela devia dizer? Eu digo a ela que isso pode levar horas? Falo com o David? Se existe uma cura, ela deve usá-la antes que o dano seja grande demais, antes que frite o cérebro, antes que ela deixe de ser Karen Driver e se torne outra coisa. Rebecca não sabia como lidar com isso. Eles já estavam fazendo o que podiam o mais rápido possível, e ela não sabia o suficiente sobre o T-vírus para assumir qualquer responsabilidade. Ela também não queria ver Karen mais assustada do que já estava. A mulher estava fazendo de tudo para se controlar, mas era óbvio que estava à beira de um colapso, dos olhos vermelhos sangue até o tremor em suas mãos. Os Trisquades foram com certeza infectados com uma quantidade muito maior do que Karen. Talvez ela tenha dias. Primeiros sintomas em menos de 1 hora? Não seja criança. Você tem que contar, que alertá-la e aos outros sobre o que pode acontecer. Breve. Tirando os pensamentos da cabeça, ela olhou em volta da sala a qual entraram. Era menor que as outras salas de teste e mais vazia. Havia uma comprida mesa no fundo com umas 6 cadeiras atrás dela. Na parte da frente da sala estava uma pequena prateleira, alguns pés de comprimento e um de profundidade. Nela, tinham 3 botões grandes na superfície lisa, vermelho, verde e azul. A parede por trás da prateleira era recoberta por lisos e grandes ladrilhos cinzas, feitos de algum plástico industrial. É isso, Steve disse. Azul para acessar. Com 1 segundo de hesitação, David andou para a estante e apertou o botão. E a fria voz de uma mulher soou de um alto-falante escondido acima, assustando-os. Era uma gravação. O suave tom fez Rebecca lembrar dos momentos finais na mansão de Spencer, o sistema de destruição. Série azul completa. Acessar recompensa. Um dos ladrilhos da parede deslizou, revelando um buraco no concreto. Enquanto David ia na direção do espaço escondido, Rebecca sentiu uma explosão de raiva e nojo pela Umbrella. Era despicável. Todos aqueles testes, todo aquele trabalho, forçados a enfrentar as vítimas do T-vírus. Passe pela série vermelha, Boncão. Aqui está o seu osso. E qual era a recompensa deles por isso? Um pedaço de carne? Remédios para acalmar a fome? Talvez uma arma novinha em folha para treinar? Jesus, por acaso eles sabiam o que eles estavam fazendo? David tirou um pequeno item do buraco, o que parecia ser um cartão de crédito com um pedaço de papel grudado em um lado. Eles se aproximaram de David, que olhava com desapontamento. Era um cartão-chave do tipo que se usa para abrir portas eletrônicas. Era verde claro e estava em branco, exceto pela fita magnética. As letras rabiscadas no pequeno papel só diziam: Lighthouse, Access 135, Sudoeste, /Leste. A letra é igual à da mensagem de Ammon, Steve disse. Talvez o laboratório fique no farol. Só há um jeito de descobrir, John disse. Vamos. Ele parecia nervoso, o mesmo olhar de quando soube que Karen havia contraído o vírus. Depois de ver o que ele fez com os Trisquades lá fora, Rebecca torceu para que o Dr. Griffith fosse encontrado. John iria rasgá-lo em pedaços. David concordou, colocando o cartão no colete. Certo, Karen? Ela concordou. Rebecca viu que a pele pálida pegou um tom de cera. Mesmo enquanto olhava, Karen começou a coçar os braços distraidamente. Eu estou bem. Ela tem que saber. Ela merece saber. Rebecca sabia que não poderia demorar muito. Escolhendo as palavras cuidadosamente, consciente do tempo limitado, ela virou para Karen e falou o mais calmo que pôde. Olha, eu não sei o que fizeram com o vírus aqui, mas há uma chance de que você comece a experimentar sintomas mais avançados num curto período de tempo. É importante que você me dizer para todos nós como você está, fisicamente e psicologicamente. Qualquer mudança, nós devemos saber, tá bom? Karen sorriu fraco, ainda coçando os braços. Eu estou assustada e começando a me coçar por toda parte. Ela olhou para David, depois para Steve e John.
antes de voltar para Rebecca. Se eu começar a agir irracionalmente, você vai fazer alguma coisa, não vai? Você não vai me deixar machucar alguém? Nós vamos encontrar a cura antes de chegar nesse ponto, Rebecca disse, esperando não estar dizendo uma mentira. Vamos, David disse. Eles foram. A área do laboratório estava numa gentil inclinação, se erguendo para o norte, mas assim que eles deixaram o bloco E e foram para a parte mais próxima da enseada, a inclinação se tornou mais excessiva. O solo rochoso angulou bastante, talvez uns 30 graus, tornando a caminhada numa escalada. David ignorou a tensão nas costas e pernas. Ele estava muito preocupado com Karen e muito ocupado pensando na própria incompetência para se incomodar com o desconforto físico. Eles estavam perto da água, o mais perto desde que saíram dela. A suave brisa da noite seria prazerosa se fosse em uma outra noite e em outro lugar. Na frente deles, o chão fez uma curva para o leste. A enseada era calma, mas o som das ondas batendo na costa aumentou assim que eles se aproximavam. John assumiu a dianteira, depois Karen e os dois jovens logo atrás. David ficou atrás, dividindo a atenção entre o complexo à esquerda e atrás e as estruturas à frente. Diretamente atrás do farol estava o que deveria ser o dormitório, um longo prédio achatado, com quase o dobro do tamanho dos blocos que deixaram para trás. Eles não tinham passado pelos quartos dos funcionários da Umbrella até agora, e esse se parece com o abrigo, desenhado para dormir e comer, sem pensar no aspecto estético. Eles deveriam vasculhá-lo, mas David não queria perder tempo na busca pelo laboratório. Esse pensamento trouxe outra onda de culpa e angústia que ele tentou bloquear sem sucesso. Ele precisava ser efetivo, para levá-los ao laboratório o mais rápido possível sem se deparar nas suas dúvidas e emoções. Mas tudo que ele continuava pensando, continuava desejando, era ter sido infectado. Mas você não está, uma parte dele disse. Karen foi, e desejar é inútil. Isso não vai curá-la e irá nublar a sua habilidade de comandar. David ignorou a pequena voz pensando no quanto sério ele pressionou. Quem ele era para liderar uma batalha contra a Umbrella, para limpar o Stars e trazer honra para o trabalho? Ele nem sequer conseguia manter sua equipe a salvo, não conseguia combater os demônios da culpa que enfureciam dentro dele. Eles se aproximaram do dormitório sem vida, John diminuindo para que os outros o alcancem. David viu que seu time estava cansado, mas pelo menos Karen não parecia pior. Na suave luz da noite, parecia pálida e frágil. O branco da morte que tinha sobre as fluorescentes se transformou num suave tom de porcelana. Se ele não soubesse. Mas você sabe, quanto tempo antes de daquela pele leitosa começar a descascar? Quanto tempo antes de ela não poder ser confiada com uma arma antes de você ter que reprimi-la de... Pare! Ele deixou o time respirar, virando para dar uma melhor olhada no farol a menos de 20 metros dali, e sentiu seu estômago apertar, seu coração tremer por uma razão inexplicável. Era um velho farol, uma alta, cilíndrica e indatável estrutura. Olhando para ele, vivenciou o sentimento que teve anteriormente, de morte iminente, de opções acabando. Vamos, John disse rapidamente, mas David o parou agarrando seu braço, balançando a cabeça bem devagar. Não é seguro. Aquela voz de novo, familiar, mas ainda estranha. Ele olhou para a torre, sentindo-se perdido, sentindo-se incerto e fora do controle. Eles estavam esperando. Não era seguro, mas eles tinham que entrar. Eles não podiam ficar lá parados. E algo o acertou. Uma clara visão do que estava errado na sua mente. O que estava errado mesmo. Não era sua competência, não era sua habilidade de pensar, planejar ou lutar. Era algo muito pior. Algo que ele poderia ter percebido antes se não tivesse se deixado amarrar pela culpa. Eu parei de confiar nos meus instintos. Sem a segurança do Stars por trás de mim, eu esqueci de ouvir aquela voz, tão assustado de cometer um erro que eu perdi a minha habilidade de ouvir, de saber o que fazer. Toda vez que o medo me pegava, eu o ignorava, fazendo-o mais forte. Pensando nisso, aquela voz ganhou um poder que ele quase esqueceu que tinha. Não é seguro, então abra a porta rápido, 2 abaixados, o resto alto e cobrindo o lado de fora. Tudo isso passou pela sua mente em segundos. Ele olhou para o time que o olhava, esperando ouvir algo, e pela primeira vez, no que parecia uma eternidade, ele sabia que podia. Eu acho que é uma armadilha, disse David.
John, você e eu vamos. Eu fico a oeste. Rebecca, eu quero que você e Steve fiquem um de cada lado da porta e atirem em qualquer coisa de pé. Desculpa, Karen, você ficará fora dessa. Eles concordaram e foram para as profundas sombras que circundavam a sinistra torre. David na frente, finalmente achando que fazia algo de útil. Karen recuou assim que eles se posicionavam, apoiando-se na parede do imenso prédio atrás do farol para olhar. Ela se sentiu sufocada por causa da escalada. Sufocada e estranha. Havia um zumbido no brain dela que não ia embora, não deixava ela se concentrar. Ficando enxuada rápido. Isso a assustou, mas de algum modo não estava tão mal quanto tem sido. De fato, não era tão assustador. O terror inicial se foi, deixando apenas a memória de um sonho ruim. A coceira estava distraindo, mas já não era exatamente uma coceira. Pareciam milhões de picadas de insetos na sua pele. Era a única coisa que ela pensou para descrever a sensação. Era como se a pele dela tivesse ganhado vida e estava se coçando. Era estranho, mas não exatamente desagradável. Não! Ao som da voz de David, Karen reparou na súbita ação à sua frente. O zumbido na cabeça dela fazia tudo parecer estranho com velocidade maior. A porta do farol sendo arrombada, David e John pulando na escuridão, balas estourando e brilhando. O alto som de uma M16 lá dentro. Steve e Rebecca recuando e atirando lá dentro repetidas vezes. A ação, que acontecia em ritmo acelerado, fez Karen imaginar como aquilo podia ser. Então viu David e John saírem de lá, percebendo estar feliz em vê-los. Mesmo com os rostos distorcidos, seus corpos moviam-se muito rápido. O que está acontecendo comigo? Karen balançou a cabeça, mas o zumbido só parecia aumentar, e ela estava com medo de novo, com medo de que os outros a deixassem para trás. E ela não teria ninguém para acalmá-la. Isso é mal. David estava na frente dela. Karen, você tá bem? Karen sentiu-se feliz e sabia que deveria dizer a verdade. Está piorando agora. Eu não penso direito, David. Não me deixe. John e Rebecca, suas quentes manos tocando-a, levando-a para dentro de uma porta escura e quente. Seu corpo funcionava, mas a sua mente estava nublada pelo zumbido. Havia coisas que ela queria dizer até entrar num lugar escuro e quente, que tinha um corpo estendido no chão segurando uma metralhadora. Seu rosto ela podia ver. Não era estranho. Era branco e enrolado. Era um rosto que fazia sentido. Tinha um teclado perto de um buraco aberto, escadas descendo e o sorriso. 135, Steve disse. Karen, nós temos que nos apressar. Aguenta aí, nós estaremos lá em breve. Karen deixou eles ajudá-la, imaginando por que suas faces pareciam tão estranhas. Imaginando por que seus cheiros eram tão quentes e bons. Atenas falhou. Dr. Griffith olhou para a piscante luz branca sobre a porta, amaldiçoando Atenas, Lyle Aemon e a sua sorte. Ele não disse para Atenas como retornar, o que significa que os intrusos o fizeram primeiro. Aemon deixou uma mensagem ou mandou uma para eles, não importa. Tudo o que importa é que eles estão vindo e que devem ter a chave. Ele destruiu os marcadores semanas antes. Mesmo que eles tenham direções, talvez o achem e... Sem pânico. Você está preparado para isso. Siga o próximo plano. Divisão primeiro, duplicar efeito, menos poder de fogo, isca para depois e a chance de ver como Alan se sai. Griffith voltou-se para Dr. Kinnison e falou rapidamente, deixando as instruções claras e o caminho mais fácil possível. Griffith já havia pensado nas prováveis perguntas que eles provavelmente vão fazer, apesar de que eles poderiam querer saber mais. Ele deu várias frases aleatórias para Alan e depois pegou a semiautomática da gaveta da Dr. Shin. Ele olhou ele colocá-la debaixo do avental para ter certeza de que está escondida. O clipe estava vazio, mas só descobrirão até que o gatilho seja apertado. Ele também deu a chave dele. Um risco, mas tudo é um risco. Com o destino do mundo em suas mãos, ele fará o que for necessário. Depois que Alan saiu, Griffith sentou na cadeira para esperar um bom tempo. Seu olhar voltado para os 6 canisters de inox. Se Alan for pego, ainda restam os macete, o Lewis, as seringas, seu esconderijo e os controles da câmara de ar em fácil alcance. Depois de tudo isso, ainda tem o nascer do sol. Dr. Griffith sorriu sonhadoramente. Karen ainda podia andar. Ainda parecia entender pelo menos uma parte do que eles diziam para ela, sendo que as palavras não pareciam estar relacionadas com nada. Assim que eles desciam as escadas do farol, ela disse quente 2 vezes. Quando pisaram no longo túnel úmido, ela disse "eu não quero", uma expressão de medo na pálida face.
Rebecca estava aterrorizada por ser tarde demais se acharem uma cura. Tudo aconteceu tão rápido que ela mal compreendia. Havia um homem esperando por eles no farol, uma armadilha, como David tinha previsto. Ao entrarem, a pessoa abriu fogo contra a porta debaixo de uma escada metálica. Graças ao plano de David, tudo terminou em segundos. Steve achou a porta de acesso e digitou o código. Rebecca e John iluminaram o agressor e perceberam que ele estava infectado. A pele cor de papel dele estava descascada e enrugada, com estranhas linhas entalhadas. Ele era diferente de um Tri-Squad, menos decomposição, olhos mais humanos. Depois, David foi buscar Karen e o interesse de Rebecca foi desviado. Foi na subida do declive que ela decidiu. Mesmo que isso não faça diferença, ela não conseguia imaginar o que mais pode ter feito o vírus se amplificar tão rápido. O T-vírus pode ter respondido às mudanças fisiológicas dos batimentos acelerados do coração e da circulação de Karen. Mas assim que eles levaram a fraca e confusa mulher para o farol, Rebecca percebeu que havia parado de se preocupar sobre como. Tudo o que ela queria era ir para o laboratório, tentar e libertar o que sobrou da sanidade de Karen Driver. O túnel embaixo do farol parecia voltar na direção do complexo numa curva e era esculpido na própria pedra calcária dos rochedos. As luzes eram fixadas ao longo das paredes, formando estranhas sombras enquanto andavam. John e Steve seguravam Karen entre eles. Rebecca estava por último, sentindo uma horrível sensação de déjà vu que a fazia lembrar dos túneis subterrâneos da mansão de Spencer. O mesmo frio úmido emanava das pedras, dando terríveis sensações de estar indo em direção ao perigo. Exausta e com medo de não ser capaz de prever um desastre. O desastre já aconteceu, ela pensou, observando Karen se esforçar para continuar andando. Nós a estamos perdendo. Em 1 hora ou menos ela estará muito farta de voltar. Sendo assim, John e Steve não deviam estar tocando nela. Ela podia pegar algum deles, mordendo antes de poderem fazer algo. O túnel virou à esquerda e Rebecca percebeu que eles deviam estar muito perto do mar. As paredes pareciam tremer com as ondas e cheiravam de peixe. Partes do chão eram lisas, sugerindo a participação de mãos humanas. Ela imaginava se o túnel se daria em algum lugar. Droga, David disse nervoso. Merda. Rebecca ergueu a cabeça e, ao ver o que tinha à frente, sentiu sua última esperança por Karen ir por água abaixo. Nunca encontraremos o laboratório a tempo. O túnel dava em algum lugar, a algumas centenas de metros de onde David parou. Ele era conectado por mais 5 túneis menores, todos em diferentes direções. Qual deles é sudoeste? John perguntou. Karen inclinou-se contra ele e sua cabeça tombou para frente. Eu não sei, eu achava que já estávamos indo para sudoeste. Eles não estão alinhados diretamente, e nenhum vai diretamente a leste. Eles foram para os túneis, cujas luzes desapareciam a cada curva. Eles foram obviamente esculpidos pela água e eram conectados às cavernas marítimas que David mencionou. Os túneis não eram tão grandes quanto o que estavam, mas eram suficientes para um humano passar confortavelmente, uns 3 metros de altura. Não havia como dizer qual deles ia para o laboratório. Ou se algum deles realmente vai para o laboratório, nós nem sabemos se ele está aqui embaixo. Se nenhum deles vai para leste, nós devemos escolher o que mais parece ir para sudoeste, Steve disse. Até porque leste daqui é água. Karen murmurou algo ilegível, fazendo Rebecca se aproximar para ver como ela estava. Apesar de John e Steve ainda estarem segurando-a, ela não parecia ter problemas para ficar de pé. Rebecca tocou a testa molhada e os olhos de Karen fixaram nela, opacos e vermelhos, com as pupilas dilatadas. Karen piscou devagar. Com sede, ela disse, sua voz borbulhando e soando líquida. Ainda responde, graças a Deus. Rebecca tocou a garganta dela levemente, sentindo o rápido e fino pulso com os dedos. Estava mais rápido do que antes no farol. O que quer que o vírus esteja fazendo com ela, não resta muito tempo até o corpo de Karen desistir. Rebecca se virou, desesperada e nervosa, querendo gritar para alguém fazer algo, mas ouviu passos vindo de um dos túneis. Ela agarrou sua bereta, viu John e David fazerem o mesmo enquanto Steve segurava Karen. Qual deles? De onde vem? Griffith? É ele? O som parecia vir de todos eles, e então ela ouviu, surgindo do canto na segunda passagem à direita, uma figura tombante de avental sujo. E ele os viu.
Mesmo a uns 15 metros, Rebecca pôde ver seu histérico rosto. O homem correu para eles com seu curto cabelo castanho desarrumado, seus brilhantes olhos e lábios balançando. Ele não estava segurando nenhuma arma, apesar de Rebecca manter a sua erguida. Oh, cansem Deus, vocês têm que me ajudar. O Dr. Thurman, ele ficou louco. Nós temos que dar o fora daqui. Ele saiu do túnel e se aproximou de David, aparentemente esquecendo da arma apontada na direção dele. Nós temos que ir, tem um barco que nós podemos usar, nós temos que sair antes que ele mate todos nós. David olhou em volta e viu que Rebecca e John estavam cobrindo. Ele guardou a arma e agarrou o braço do homem. Você está assistindo ao audiobook Resident Evil Caliban Cove. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar este vídeo. Se possível, ajude com qualquer doação pelo QR Code ou e-mail resumoanimatube@gmail.com. Assim temos ânimo para seguir com o canal. Seguimos. Calma. Quem é você? Você trabalha aqui? Alan Kinninson, o homem respondeu. Thurman me deixou trancado no laboratório, mas ouviu vocês chegarem e eu fugi. Mas ele é louco. Vocês têm que me ajudar a chegar no barco. Tem um rádio, nós podemos pedir ajuda. O laboratório. Para onde fica o laboratório? David perguntou rapidamente. Kinninson pareceu não ter escutado. O rádio está no barco, nós podemos chamar ajuda e depois fugir. O laboratório, David repetiu. Me escuta, você veio de lá? Kinninson virou-se e apontou para o túnel que estava próximo ao que ele veio, o do meio. O laboratório é para lá. Depois ele apontou para o túnel a qual veio. E o barco é para lá. Essas cavernas são como um labirinto. Apesar de ele ter se acalmado ao olhar para os túneis, ele ficou tão histérico quanto antes ao voltar-se para as pessoas à frente. Ele devia ter 30 e poucos anos, mas David reparou que ele tinha profundas linhas nos cantos dos olhos e boca. Devia ser bem mais velho. Quem ele era e quantos anos tinha não importava, ele estava em pânico. O rádio está no barco, nós podemos chamar ajuda e depois fugir. Os pensamentos de David corriam juntos aos batimentos cardíacos. Era isso, era a chance deles. Nós vamos para o laboratório, fazemos esse Thurman dar a cura do T-vírus e depois saímos daqui, antes que alguém se machuque. Ele viu a mesma esperança nos outros. John e Steve balançavam a cabeça positivamente. Rebecca não parecia empolgada. Ela chamou David com a cabeça para que saísse do campo auditivo de Kinninson. Dê-nos licença por um momento, David disse, forçando a educação que ele não sentia. Kinninson era um dos cientistas da lista de Trent. Nós temos que nos apressar, o homem disse, ficando parado enquanto David ia de encontro aos outros. Os quatro se juntaram para conversar. Karen descansava nos braços de Steve. A voz de Rebecca soava preocupação. David, não podemos levar Karen para o laboratório se Griffith, se Thurman estiver lá, e se nós tivermos que lutar? John concordou, dando uma olhada no cientista. E eu não acho que devemos deixar esse cara sozinho, ele parece querer ir embora sem a gente. David pensou. Steve atirava melhor, mas John era mais forte. Se eles tiverem que fazer Thurman dar a cura do T-vírus, John poderá intimidá-lo mais facilmente. Nós vamos nos dividir. Steve, leva a Karen para o barco e fique de olho no Kinninson. Nós iremos para o laboratório pegar o que precisamos e encontrá-los lá. De acordo? Todos de acordo. E David virou para Kinninson e disse: Nós precisamos ir para o laboratório, mas a nossa amiga Karen não está bem. Nós gostaríamos que você levasse ela e a escoltasse para o barco e esperasse por nós. Nós temos que nos apressar. Kinninson disse, indo logo depois para a passagem a qual veio, num rápido passo. Seu avental sujo balançando e suas passadas rápidas fizeram David se sentir preocupado. Ele nem perguntou quem nós éramos. Assim que Steve e Karen começaram a entrar no túnel, David tocou o braço de Steve e disse: Olhe-o cuidadosamente, Steve. Nós estaremos lá o mais breve possível. Steve acordou e andou depois do estranho Dr. Kinninson, com Karen ao seu lado. John e Rebecca já estavam na frente da passagem do meio com as armas na mão. Sem falar, os três entraram no sombrio túnel numa cansada, mas determinada corrida, preparados para encarar o monstro humano por trás de tantas tragédias em Caliban Cove. Capítulo 8. Eles viraram a primeira esquina. Karen segurando o ombro dele com sua fria e suada mão.
e o cientista estava uma curva mais adiante, uns bons 100 metros de distância. Steve viu seu avental branco, que depois desapareceu, passo se distanciando. Ótimo, perdido numa maldita caverna-labirinto porque o Doutor Estranho tem tarefas para cumprir. Karen soltou um baixo som de agonia, fazendo Steve sentir o frio nó em seu estômago apertar. Seu medo de ficar perdido não é nada se comparado ao que sentia por Karen. Ela se pendurava cada vez mais nele, os pés dela arrastavam no chão. David, John, Rebecca, por favor, rápido, não deixem Karen piorar. Ele a colocou mais perto, com pressa em alcançar Kineson. Exceto por conhecer Rebecca, esse foi o pior dia da vida dele. Ele tem estado no Stars por 1 ano e meio e já esteve em situações perigosas. Elas nem chegam perto do que ele tem passado nas poucas horas desde que foi atirado do barco. Monstros do mar, zumbis com armas e agora Karen perdendo a consciência, podendo virar uma daquelas coisas. Estamos tão perto de sair daqui e ainda pode ser tarde demais. Ao alcançar a curva no túnel, Steve não podia mais ouvir os passos de Kineson. Ele apareceu na esquina, achando que deveria pedir para o doutor esperar, para não ir muito longe, e parou frio. Kineson estava parado a 2 metros, segurando uma .25 semi-automática. Ele se aproximou e pressionou fortemente o cano da arma no estômago de Steve. Tirou sua bereta do coldre e depois recuou. O doutor andou para um lado, agora segurando ambas as armas, e acenou para Steve ficar à sua frente. Você virá para o laboratório, Kineson disse, ou eu te mato. Nós sabemos o que você fez aqui. Nós sabemos tudo sobre os malditos Trisquades, nós sabemos sobre o T-Virus, e se você quiser sair daqui sem, você virá para o laboratório, ou eu te mato. Oh, meu Deus! Você virá para o laboratório ou eu te mato, ele repetiu, e ergueu as armas, a centímetros da cabeça abaixada de Karen. Ele sabia que ela estava morrendo, que tinha boa chance de perder para o vírus e se tornar uma violenta e insana criatura. Mas eu tenho que protegê-la. Se eu matá-la para me salvar, ou se não houver uma chance de curá-la? Steve não a ria, não podia fazer isso, mesmo que significasse a própria vida. Segurando Karen, ele deu um passo à frente do doutor e começou a andar. Tempo suficiente se passou. Se os intrusos tivessem feito o que deveriam fazer, eles teriam se separado, uns indo para o lugar errado, outros acompanhando o bom doutor de volta para o laboratório. Se Ellen falhar, ele ao menos deixou os intrusos encurralados. De qualquer jeito, era uma questão de tempo. Griffith digitou no painel de controle da jaula dos Mindsets, pensando em como seria divertido ver os olhares nos rostos deles. A luz vermelha mudou para verde, significando que o portão estava completamente aberto. Nem problema, ele supõe, desde que eles morram. O curvo túnel parecia não terminar. Cada vez que faziam uma curva, Rebecca esperava ver uma porta fechada, com um aparelho ao lado para o cartão que o David tinha. Enquanto as luzes penduradas iam para outro trecho do túnel cada vez mais vazio e monótono, ela parou de querer ver a porta. Um sinal bastava, uma seta pintada na parede, um rabisco escrito, qualquer coisa que fizesse o suspense deles acabar. Enganados por um cientista da Umbrella? Kineson era estranho. Estava definitivamente aterrorizado, no ponto de histeria. Será que ele se confundiu por causa do pânico e mostrou a passagem errada? Ou o laboratório estava mais bem escondido do que eles pensavam? Ou ele nos mandou para uma armadilha, uma caverna sem saída, algo perigoso que nos mantenha ocupados enquanto ele fazia algo para Steve e Karen. O pensamento a deixou mais assustada do que pensar em estar indo para uma armadilha. Karen estava doente, ela não conseguiria se defender. E Steve... Não, Steve está bem. Ele pode pegar Kineson num piscar de olhos, exceto que Karen esteja com ele. O ritmo da corrida diminuiu. David e John respiravam fortemente com expressões de exaustão nos rostos. David ergueu a mão parando-os. Eu não acho que é esse o caminho. Nós já deveríamos ter visto alguma coisa, e o pedaço de papel dizia sudoeste. Leste...
Eu não sei, mas eu tenho certeza que depois da última curva, nós já estamos indo para o oeste. Eu não sei para onde a gente está indo, mas eu sei que o Kineson falou besteira. O cara trabalha para Umbrella. Por Deus. Eu concordo, Rebecca disse. Eu acho que devemos voltar. Nós temos que ir para o laboratório rápido. Eu acho que... Eles congelaram. Olharam um para o outro. De algum lugar do túnel adiante, algo metálico foi movido. O laboratório? Rebecca disse. Isso... Um baixo som estranho a interrompeu. Não era nada que ela já ouvira. Um uivo de cachorro combinado com um assobio e o choro de um bebê recém-nascido. Era solitário, surgindo e calando através do túnel, finalmente transformado-se num sadre grito. Depois, se juntou a outros. Corram, David disse, mirando a sua arma na vazia passagem à frente. Esperou os dois se virarem para depois segui-los. Rebecca sentiu uma incrível dose de adrenalina passar pelo seu corpo que a mandava correr pelo túnel para fugir dos sons. John estava na frente dela, podendo ouvir os passos de David logo atrás. Os uivos ficaram mais altos e Rebecca pôde sentir as pedras vibrarem sob os pés. Os pesados passos das coisas estavam se aproximando. Na próxima curva, David gritou. E assim que alcançaram o final do trecho, onde o túnel virava, Rebecca olhou em volta erguendo sua arma e mirando-a para a última curva que fizeram. John e David fizeram o mesmo. 20 metros de passagem vazia, preenchida com os ensurdecidos choros dos seus perseguidores. Assim que o primeiro pode ser visto, os três atiraram. Balas perfuraram a criatura que Rebecca achava que era uma leoa, depois um largato gigante, depois um cachorro. Ela pegou um pequeno lance da impossível criatura. As pupilas de gato, a cabeça de serpente gigante e a boca aberta cheia de baba e dentes afiados. O acaixado e poderoso corpo de cor de areia e trocas patas dianteiras avançando a incrível velocidade. Assim que as balas iam ao encontro da pele da criatura, apareceu outra logo atrás, e as balas acertaram o primeiro, derrubando de seus pés com garras, balançando para trás enquanto espirros de sangue manchavam a parede, e, balançando a cabeça, gritando ferozmente, a coisa se lançou para cima deles. Au, merda! Rebecca puxava o gatilho 4, 5, 6 vezes, sua mente gritando tão alto quanto os dois animais monstruosos que corriam. 8, 9, 10! E o primeiro foi ao chão, mas ainda tinha um segundo e agora um terceiro descendo o túnel e na bereta só cabiam 15 balas. Nós vamos morrer. David recuou, atrás da linha de fogo. Um clipe vazio veio ao chão e então ele já estava mirando e atirando de novo. Rebecca contou sua última bala e recuou, rezando para que ela pudesse fazer isso tão rápido quanto David, e viu que o terceiro animal estava recuando, seu peito forrado de vermelho. Ele caiu na poça de sangue que fez e ficou lá. Nada no túnel se mexeu, mas devia ter outros dois vindo. Seus choros continuavam ecoando pelo túnel, mas estavam fora de visão, como se soubessem o que aconteceu aos seus irmãos. Vamos, David disse, ainda mirando para a curva. Eles deram a volta e começaram a ir, ouvindo os uivos das criaturas híbridas. Griffith saiu rapidamente de perto da porta ao ouvir a chave na fechadura. Não queria estar muito perto do que Alan possa ter trazido. Ele já tinha Thurman preparado caso haja movimentos súbitos, mas quando ele viu o jovem homem e sua passiva colega entrarem no laboratório, Griffith duvidou que teria problemas. O que é isso? Algumas bebidas ou um ferimento? Griffith sorriu esperando que ele falasse ou ela se mexesse, seu coração cheio de bom humor. Fazia tanto tempo desde a última vez em que falou com alguém capaz de responder por si só. Atrás dele, Alan fechou a porta e ficou parado segurando as duas armas no estranho casal. O jovem homem deu uma olhada no laboratório, seu escuro olhar fixado na ampla janela da câmara de ar. A cabeça da mulher estava abaixada, rolando contra o seu peito. Ele tinha um natural bronzeamento hispânico, ou talvez de alguém da Índia. Não muito alto, mas robusto o bastante para impressionar. O olhar do rapaz finalmente alcançou Griffith, curioso e não tão assustado como Griffith queria. Vamos cuidar disso. Aonde nós estamos? O jovem perguntou. Você está num laboratório de pesquisa química, a aproximadamente 20 metros abaixo da superfície de Caliban Cove. Interessante, não? Aqueles hábeis projetistas construíram um laboratório dentro de um labirinto, ou um labirinto em volta do laboratório. Eu esqueci de... Você é o Thurman? Tão delicados. Griffith sorriu de novo, balançando a cabeça. Não, o Dr. Thurman é esse gordo de pé ao seu lado. Eu sou Nicholas Griffith, e você deve ser...
Antes que o jovem homem pudesse falar, a mulher ergueu a cabeça, uma pálida face olhando em volta, paralisada pela fome. Uma infectada! Thurman, pega ela e segura, Griffith disse rapidamente. Ele não queria danificar o bom espécime Alan. Assim que Thurman agarrou a mulher, o jovem resistiu, empurrando Louis. Griffith sentiu um pulso de agonia. Alan, bata nele! O Dr. Kinenson ergueu a mão e acertou a parte da trás de sua cabeça. Ele parou de resistir o suficiente para Thurman tirá-la do seu poder. Ela se foi, Griffith disse, imaginando por que alguém na Terra iria querer segurar uma infectada. Olhe para ela, você não pode ver que ela não é mais humana? Ela é um dos bonecos de Birkin, um dos famintos pateticamente alterados, um zumbi, uma unidade de um Triscode sem treinamento. Enquanto Griffith falava, uma fascinante mudança de acontecimentos ocorreu. A mulher se contorceu em volta de Thurman e, com um rápido movimento, mordeu o rosto de Louis. Ela arrancou um grosso e sanguinento pedaço da bochecha e começou a mastigar com entusiasmo. Karen, oh meu Deus, não! Por mais preocupado que parecia, o jovem não se moveu para fazer nada. Nem Louis. O doutor permaneceu calmo, com sangue escorrendo pelo rosto. Olha isso! Nenhuma careta, dor ou emoção. Sorria, Louis. Thurman sorriu mesmo que a mulher fosse para cima de novo, tentando morder seu proeminente lábio inferior. Com um molhado e rasgante som, o lábio foi arrancado, expondo um sorriso ainda maior. Sangue jorrou. A mulher mastigou. Incrível! Absolutamente de tirar o fôlego. O jovem estava tremendo. Ele não parecia estar gostando do que via e Griffith percebeu que ele não iria. Ela deve ter sido uma amiga. Alan, pegue o nosso jovem e segure-o bem forte. Ele não resistiu, traumatizado com o que via. A mulher pegou outro pedaço de bochecha e Louis sorriu deficientemente, provavelmente por causa de trauma muscular. Mesmo querendo continuar olhando, Griffith tinha algo para ser feito. Os amigos do rapaz podem ter derrubado os mais 7. Griffith andou para a estante e pegou uma seringa milimetrada, tocando um dos lados com o dedo. Ele virou para a quieta visita, pensando se deveria contar o seu plano para pegar os outros invasores. Não é isso que os vilões fazem nos filmes? Ele considerou isso por um momento, depois decidiu. Ele sempre viu isso como uma bobagem. Eles é que invadiam seu território, ameaçando seus planos de criar a paz mundial. Não havia dúvidas sobre quem eram os malfeitores nessa história. O jovem ainda estava assistindo à bizarra cena. Karen engolia o nariz de Thurman. Andando rapidamente, Griffith inseriu a agulha no braço do jovem e apertou o êmbolo. Só depois ele reagiu, seu olhar chocado voltando-se para Griffith, se debatendo e se contorcendo. Os braços de Alan pareciam flexíveis, mas conseguiam conter o hispânico. Griffith sorriu. Relaxa, disse. Em pouco tempo você não sentirá mais nada. Devagar, devagar demais, eles voltavam na direção da câmara com as criaturas seguindo, cuidadosamente para não serem vistas, cantando músicas terríveis. John sentiu os minutos passarem, minutos que já podem ter custado a vida de Karen, minutos a qual Steve pode estar lutando para sobreviver. Venham, seus merdas, nós estamos bem aqui, comida fresca, venham! Eles tentaram gritar, tentaram atirar e sapatear, e as criaturas não morderam a isca. David tentou enganá-los, se escondendo na esquina do túnel, e quando os lagartos gigantes apareceram, os 3 pularam e começaram a atirar. John acertou um deles, dando para perceber que eram só 2, mas ambos se protegeriam antes que algum dano sério acontecesse. Traidores desgraçados! John reclamou pela 20ª vez. O que eles estão esperando? Nem Rebecca nem David responderam. As criaturas estavam esperando eles andarem. Depois de uma eternidade, eles ouviram o familiar som da caverna ao qual deixaram, as ondas abafadas e as fortes vibrações do mar. Graças a Deus! Graças a Deus! Quando chegarmos na abertura, cubram o túnel. Eu vou correr, atirem neles. Você atira melhor do que eu corro mais rápido. Eu devo fazer isso. Eles estavam chegando lá. John olhou para David e viu que ele estava tomando sua decisão. Então ele decidiu. Ok, corra o mais rápido que puder para as escadas do farol. Nós vamos cuidar deles. Entendido, é só dizer quando, Rebecca disse. Outro passo e eles foram circundados pelo espaço aberto. John rapidamente ficou entre o túnel ao qual vieram e outro do lado. Ele viu David se posicionar, Rebecca de pé na boca da passagem. Vai! Ela virou e correu a toda velocidade e John se preparou, ouvindo a aproximação dos ruídos. Não! David gritou, e os 2 pularam na passagem atirando.
Craque, craque, craque! Os monstros estavam a menos de 6 metros e a pesada munição os atingiu. Ótimo! Buracos ensanguentos aparecendo na sua elástica pele, sangue esparramando violentamente. Os uivos desapareceram sob os tiros antes que as coisas reptílias chegassem perto da abertura. Os 2 estranhos corpos caíram no irregular chão. Assim que pararam de atirar, Rebecca voltou para a câmara, seus olhos expressando urgência. Vamos, David disse, e então os 3 entraram no túnel ao qual Kinninson desapareceu. John finalmente deixou o medo entrar. Karen, esteja bem. Por favor, não deixe nada acontecer a ela. Lopes, o túnel dobrava angulosamente para baixo e os 3 viraram com ele. John jurou a si mesmo que se eles estiverem bem, se ainda restava tempo para Karen, se eles pudessem sair dali vivos, ele daria qualquer coisa. O meu carro, a minha casa, o meu dinheiro, eu não vou transar com mais ninguém até casar. Não era o suficiente, mas ele sacrificaria qualquer coisa, a qualquer custo. Você está assistindo ao audiobook Resident Evil, Caliban Cove. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar este vídeo. Se possível, ajude com qualquer doação pelo QR Code ou e-mail resumoanimatube@gmail.com. Assim temos ânimo para seguir com o canal. Seguimos. O túnel virava novamente, ainda descendo. Eles fizeram a curva e viram um grupo de portas, uma pequena passagem entre a interna e a externa, uma gigante e iluminada sala atrás. Steve estava encostado na moldura da porta, segurando a sua bereta, sua face pálida e vazia. Steve, o que aconteceu? O que... David disse, mas o olhar no rosto de Steve ao vê-lo se aproximarem estava terrivelmente vazio, fazendo-os pararem de andar. Enquanto sua mente tentava negar isso, o coração de John se encheu com um horrível sentimento de perda. Karen está morta, Steve disse suavemente. Depois virou-se e entrou na sala. Oh, não! Rebecca sentiu um profundo sentimento de tristeza ao olhar para Steve. John e David sentiram o mesmo, quietos ao lado. O vazio rosto de Steve lhes disse o que deve ter acontecido. Pobre Karen. E Steve, como isso deve ter sido? Eles acharam o laboratório tarde demais. Ela olhou para o leitor de cartão próximo à porta enquanto entrava na barreira dupla, sentindo um horrível senso de futilidade no porquê disso. Eles vieram em busca de informações, mas resolveram testes. Karen se infectou e agora Steve. Mas e Kinninson? Thurman? Ela passou pela segunda porta, impressionada. O laboratório era imenso, estantes cheias de equipamentos, mesas com altas pilhas de papel, mas foi a porta do outro lado que chamou sua atenção, para o grosso vidro reforçado na porta. Era uma câmara de ar, a porta de dentro aberta, e atrás da segunda porta fechada, a escura água do oceano fluía, bola subindo. O laboratório estava debaixo d'água. A segunda coisa que ela percebeu foi o sangue, um abundante rastro vermelho cruzando o chão de concreto em respingos e poças, terminando num borrão arrastado. Steve deve ter movido um corpo. Deus, não, o da Karen! Steve andou para a câmara de ar e virou-se, parecendo estar esperando por eles cruzarem a sala. Rebecca foi em sua direção. John e David vinham atrás dela, quietos, olhando a vasta sala, quando atrás deles a porta fechou. Eles viraram e viram Kinninson, segurando uma semiautomática, uma 25, apontando para eles sem expressões no rosto. Larguem suas armas. A voz baixa e calma era de Steve. Rebecca olhou para ele, que apontava sua arma para eles, sua face tão vazia quanto a de Kinninson. Agora perto da câmara de ar, ela viu o corpo no chão. Era a Karen. Seu branco rosto estava sujo de sangue, um buraco escuro onde o seu olho esquerdo deveria estar. Oh, meu Deus, o que está acontecendo? David andou na sua direção, segurando sua arma normalmente, confusão e desencrença na voz. Steve, o que aconteceu? O que... Larguem suas armas. Steve repetiu. Sua voz não tinha emoção. John não se controlou e gritou. O que você fez com ele? Ele se virou e atirou em Kinninson. A bala perfurou violentamente sua têmpora esquerda. Kinninson foi ao chão. Bum! O segundo tiro veio da bereta de Steve, acertando a parte de baixo das costas de John. Sangue jorrou pelo buraco enquanto ele se virava, assustado. Rebecca viu o escuro fluido escorrendo da boca dele, confusão nos olhos, e John caiu no chão de cimento, não se mexendo mais.
Tudo aconteceu em segundos. Larguem as armas, Steve disse calmamente, apontando sua semi para Rebecca. Por um momento, Rebecca não podia fazer nada. Ela olhou para Steve com horror, incapaz de entender o que aconteceu. Desarmar, David disse, soltando a sua arma no chão. Rebecca fez o mesmo. Recuem, Steve disse, ainda apontando sua arma para ela. Faça o que ele diz, David disse. Eles recuaram devagar, Rebecca sem tirar os olhos do rosto de Steve, que agora é só uma máscara usada por um zumbi. Eles pararam perto de uma mesa, olhando Steve recolher suas armas. A mente de Rebecca girando com mais do que terror e perda. Um zumbi que podia falar e andar como um homem, como Kinninson, como Steve. Como? Quando isso aconteceu? Assim que Steve retornou, uma prazerosa voz masculina surgiu do canto da sala, de trás de uma mesa. Tudo acabado, então? Meu Deus, que tragédia grega! A voz foi seguida por uma aparição. Um homem magro de cabelo agrisalhado levantou-se e contornou a mesa, movendo-se para ficar ao lado de Steve. Ele devia ter 50 e poucos anos, seu cabelo longo bastante para tocar o colar do avental, sua face exibindo um radiante sorriso. Eu vou repetir minhas instruções para o benefício dos nossos convidados. Manda Steve. Se algum deles fizer movimentos bruscos, atire. Rebecca sabia quem ele era. Sabia que não estava errada. Dr. Griffith? Ela disse serena. Griffith levantou uma sobrancelha, parecendo divertido. A minha reputação me precede. Como você sabe? Eu já ouvi sobre você, ou o Nicholas Dunn sequer. Seu sorriso ficou mais aberto. Tudo no passado, e você nunca terá a chance de contar isso pra ninguém, eu tenho medo. Ele se iluminou de repente, e Rebecca viu a maldade nos seus olhos, a completa loucura. Agora que eu penso nisso, por que mais merda? Steve, diga aos seus amigos para entrarem na câmara de ar, por gentileza. Steve manteve sua arma apontada pro coração dela. Entrem na câmara de ar, ele disse calmamente. Antes que David pudesse dar um passo, Rebecca começou a falar rapidamente. Foi o T-Virus. Você o usou como uma plataforma para o que quer que seja. Eu sei que você foi o responsável pelo aumento do tempo de amplificação, mas isso é algo novo. É algo que a Umbrella nem sabe. É um mutagene com uma fusão de membrana instantânea, não é? Griffith arregalou os olhos. Steve, espere. O que você sabe sobre fusão de membrana, garotinha? Eu sei que você a aperfeiçoou. Eu sei que você criou uma rápida fusão de vírus que aparentemente infecta o tecido cerebral em menos de 1 hora. Em menos de 10 minutos, Griffith disse, seu comportamento sorridente mudando para o de um fanático, seus lábios sendo apertados pelos dentes. Esses animais burros e seus ridículos T-Virus. Birkin pode ter consciência, mas o resto deles são tolos, brincando com seus jogos de guerra, enquanto eu criava um milagre. Ele se virou, apontando para a fila de brilhantes tanques de oxigênio próximos à porta de entrada. Vocês sabem o que é aquilo? Vocês sabem o que eu sintetizei? Paz. Paz e liberdade para toda a espécie humana. David sentiu seu coração bater mais forte, seu corpo suando frio. Griffith estava passando na frente deles agora. Tenho o suficiente da minha criação naqueles tanques para infectar bilhões de pessoas em menos de 24 horas. Eu encontrei a resposta para as patéticas e egoístas pessoas em que os humanos se tornaram. Quando eu der o meu presente para o vento, o mundo se tornará livre de novo. Ele será renascido, um simples e bonito lugar para toda criatura, grande ou pequena, sobreviver pelos seus instintos. Você está louco? David disse, mesmo sabendo que Griffith poderia matá-los. Você está fora de si. Por isso, meu time está morto. Ele quer transformar o mundo em coisas como Kinninson e Steve. Griffith se dirigiu a David. E você está morto. Você não vai estar aqui quando o meu milagre abençoar esta terra. Eu o deprivo do meu presente. Vocês dois. Quando o sol nascer amanhã, haverá paz. E nenhum de vocês jamais conhecerá 1 segundo dela. Ele olhou para Steve. Ponha-os na câmara de ar, agora. Steve ergueu a arma de novo, indo na direção da abertura onde o corpo sem vida de Karen estava caído no chão ensanguentado. Ele está fora do alcance. Não dá para pegar a arma a tempo. Steve, agora! Mate-os, se não forem. David e Rebecca cruzaram a comporta. David tinha que fazer algo ou o mundo seria infectado pelo sonho desse maníaco psicótico. Steve fechou a comporta. Eles estavam presos. Griffith estava furioso, tremendo com ódio enquanto a comporta se fechava. Eles não viram, não entenderam nada. Ele olhou para o jovem Steve, a raiva tentando levá-lo à loucura, fazê-lo vomitar, fazê-lo matar. Põe essa arma na sua cara feia e pure o gatilho. Morra, morra, morra! Steve ergueu a arma.
Rebecca gritou, batendo seus punhos na grossa porta de metal. Não, 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 não! Bum! O barulho do tiro calou os gritos dela. Steve caiu na base da porta, impiedosamente fora de vista. Ele já estava morto, não era mais o Steve. Jesus! David disse, e Rebecca levantou os olhos, vendo o olhar selvagem e cruel de Griffith. E de repente, Griffith sorriu, um brilhante e triunfante sorriso. Rebecca olhou nos olhos azuis dele e percebeu que nunca tinha odiado de verdade. Seu desgraçado miserável! Ele contou seu plano para eles, mas naquele segundo o pensamento era grande demais para ela medir. Tudo que ela conseguia pensar era que ele já tinha matado Karen e John, e agora Steve, e ela não queria mais nada do que destruí-lo. Griffith foi para o painel ao lado da porta e começou a apertar os botões, ainda sorrindo. Houve um pesado clunk vindo do chão gradeado, e a água começou a entrar, drenada das frias e escuras águas do mar que pressionava a comporta externa. A câmara de ar era grande o bastante para ela e David ficarem fora do corpo ensanguentado de Karen. A água estava envermelhando, vindo da abertura escondida, cobrindo seus pés e os dedos de Karen. 1 minuto, talvez menos. No laboratório, Griffith estava apoiado numa mesa na frente deles, braços cruzados e olhando. Atrás dele, o cenário da morte, Kenneson, John e os cilindros de metal cheios do mal de Griffith. Nós temos que fazer alguma coisa! Rebecca virou para David desesperada, rezando que ele tenha algum plano, mas só viu resignação e dor nos olhos dele enquanto olhava o corpo de Karen. David, eu sinto muito. Ele disse, tudo culpa minha. As mãos de Karen já estavam flutuando, seu curto cabelo loiro boiando ao lado de seu rosto. Rebecca agarrou o trinco da porta, em vão. A água fria entrou em seus chapéus, sob seus pés, darknês. Seu pegação descrevia o caso. Ok, você é um idiota, mas se Griffith soltar aquele vírus, milhões de pessoas vão morrer. Por um segundo, ela achou que ele não tivesse ouvido. Então, seus olhos afiaram. Ele olhou rapidamente para o pequeno compartimento e ela pôde ver sua mente pensando. Aço, com portas impermeáveis. Uma jaula do outro lado da porta externa, como aquelas de tubarão. 2 metros de altura. Água congelada. Já nos joelhos, os braços e a cabeça de Karen flutuando. As portas são de aço. As janelas têm 2 polegadas de espessura. Se a comporta externa abrir, lá está a jaula. Ele olhou nos olhos dela, os dele em frustração e raiva, e balançou a cabeça. Ela soltou seus braços. Começando a tremer de frio, David se aproximou e colocou seus braços ao redor dela. Sorte sua de me conhecer, ele disse, esfregando os braços dela assim que os dentes começaram a trepidar, assim que a água alcançava suas coxas, assim que a mão de Karen encostava em sua perna. Sorte. Karen. O coração de Rebecca passou a funcionar em meia batida. David segurou-a fortemente, desejando milhões de coisas, sabendo que era tarde demais para eles. Ele viu Griffith, que ainda olhava, ainda sorria. Assassino! De repente, Rebecca esticou-se contra o peito. Ela o empurrou e agarrou o corpo de Karen, seus dedos procurando freneticamente dentro do colete da mulher morta. Ela riu, um brilhante e alegre ha-ha-ha. Ela ficou louca e tirou um dark objeto redondo de os bolsos de Karen. David viu o que era e sentiu um puro espanto correr pelo seu corpo. Ela carregava isso para sorte. Ela está viva. David pegou a granada e a segurou atrás das costas, seus pensamentos fluindo novamente, a água em sua cintura e quase no peito de Rebecca. A porta externa abre, puxar o pino, entrar na jaula, segurar a porta fechada. Mesmo assim, eles morreriam, mas se conseguissem passar para o lado de fora, eles não iriam sozinhos. Capítulo 9. Griffith via a água subir. Seus pensamentos já voltados para o amanhecer e para o problema de carregar pesados cilindros escada acima. O par estava fingindo um belo show. A garota nervosa com o britânico, o olhar desesperado para sair dessa situação, o abraço final, depois o pânico, a garota agarrando a infectada, o britânico falando com ela, preocupado com sua loucura, mesmo com a água em seu jovem peito. Triste, tão triste. Eles nunca deviam ter vindo. Agora o homem a está levantando, pateticamente trabalhando para prolongar o inevitável assim que a água cruzar o vidro. Depois de mortos, ele soltaria a jaula, dá um banquete aos leviatãs antes de libertá-los de novo, livres para nadar e viver seus dias em paz. O corpo flutuava através da janela, e os 2 invasores se posicionavam entre as comportas, lutando para respirar o que restava de ar. Aconteceu de repente. Ele nunca se preocupou em saber quem eles eram, quem os mandou. E isso não importava agora, certo? A câmara encheu. A luz no painel de controle mostrou que a porta externa foi aberta. Estava acabado, exceto por eles estarem se movimentando para sair, nadando para dentro da jaula e algo pequeno caindo enquanto eles fechavam a porta atrás deles.
Griffith franziu e... BUM! Ele só teve tempo de registrar descrença antes da comporta golpear seu corpo e a torrente de água tirar sua respiração. Quando a granada explodiu, tudo aconteceu muito rápido para Rebecca pensar. Só houveram desagradáveis sensações de terror. Uma brilhante luz apareceu antes da porta ser arrancada. Milhões de bolhas surgiram como balas. Uma incrível pressão parecia se propagar em negras e frias ondas sob um abafado e estranho som. Ela chutou, chutou e chutou, e suas pernas começaram a enfraquecer. As bolhas a levaram para cima. Um suave ar bateu em seu agonizante rosto. Ele bebeu convulsivamente, respirando, tomando goles da coisa, ainda não pensando em nada. Mas seu corpo pensava. O cheiro de sal, as ondas balançando, um alto e envolvente zumbido. Crash! Outra onda a atingiu, tentando sufocá-la como Griffith tentou e não conseguiu. Quando o chuvisco acabou, ela viu a luz, finos raios cortando a escuridão. Era um barco. Um poderoso motor soava enquanto a embarcação se aproximava dela. Rebecca! Uma voz chocada veio de algum lugar no escuro. O zumbido estava claro. Era... Crash! Outra onda a atingiu, tentando sufocá-la como Griffith tentou e não conseguiu. Quando o chuvisco acabou, ela viu a luz, finos raios cortando a escuridão. Era um barco. Um poderoso motor soava enquanto a embarcação se aproximava dela. Rebecca! O desesperado chamado de David veio de sua esquerda. Estou aqui! Crash! Dessa vez ela pôde ver o impacto. Ela viu a grande coluna de água contra os raios de luz antes de atingir suas costas. Ela tentou respirar, mas a coluna a atingiu, colidindo num agitado mar. Umbrella? O barco estava a menos de 30 metros quando o motor foi desligado. Alguém se debatia por perto, e as luzes se moveram, achando David não muito longe. Uma voz masculina veio do barco, que passou a se mover lentamente na direção deles. Aqui é o Capitão Blake, da Stars de Filadélfia. Identifiquem-se. Stars? Blake continuou, sua voz mais alta com o barco mais perto. Burton nos enviou para achar vocês. Esperem. Barry! Oh, graças a Deus, Barry! Exausta e espiritualmente desgastada, Rebecca ainda tinha força o suficiente para sorrir. Foi quando ela ouviu um leve gemido por trás. Estava escuro, tingido de vermelho, e um eco de dor. Naquela escuridão, não havia ego e paz. Ele estava sozinho e ativo na batalha para encontrar o fim da ausência de luz. Ele sabia que encontrar o fim era importante, mas a confusão de imagens assustadoras bloqueavam o seu caminho, insistindo que ele não precisava se apressar. Um fantasma, uma fúria, a risada de uma mulher que não era mais uma. A luz que se apagou numa explosão de fogo e som. A confusão o chamava para explorar profundamente e desistir de sua busca pela luz. Ele quase desistiu de lutar, deixar as sombras o dominarem, quando a luz o encontrou numa incrível explosão. Então ele foi atirado no gelado e escuro líquido. O ar coalhou em seus pulmões e o forte frio aliviou sua dor. Mas depois ele pôde respirar, e o dentado pedaço de madeira debaixo de suas mãos lhe disse que, de fato, havia luz. Ele não estava morto, apesar de quase ter desejado isso. Ele dificilmente podia respirar, e a dor nas suas costas era esquisita. Então, ele ouviu a voz de David no meio do nada. Ele tentou chamar, mas tudo o que conseguiu foi um exausto gemido. Houve um flash de luz e escuridão novamente, mas houve tempo para ele entender o que estava acontecendo. Dor e movimento, uma sensação de leveza e depois um aperto em sua bochecha. Um calafrio e mais movimento, o som de roupa e papel rasgando, vozes dando ordens. Quando ele voltou a si, viu uma sombra num colete dos Stars, curvando-se sobre ele, com uma agulha numa mão. Tomara que seja morfina, ele tentou dizer, mas, de novo, só gemeu. Um segundo depois, viu duas manchas pálidas flutuando sobre ele, enquanto a sombra dos Stars trabalhava com mansas e gentis mãos. As manchas eram David e Rebecca, olhos escuros, cabelos pingando, faces cansadas e perdidas. Você vai ficar bem, John, David disse suavemente. Agora descanse, está tudo acabado. Ele sentiu uma quente sensação em seu corpo que mandou a dor para bem longe. Ele olhou para os olhos de David e tentou dizer o que mais queria. Custou muito, mas precisava ser dito. Vocês dois parecem algo que um coiote comeu e depois cagou, John cochichou.
É sério. John entrou numa confortável escuridão, ouvindo um suave som de risadas. A médica de meia-idade do Stars levou John para uma pequena cabine do barco de 10 metros, voltando só para dizer que tudo está bem. 2 costelas quebradas, alguns cortes profundos e um pulmão perfurado. Um helicóptero já foi acionado e virá em breve. A médica parecia confiante sobre a recuperação completa de John. David chorou um pouco com a notícia, sem ficar nem um pouco envergonhado. Eles sentaram na popa do barco, debaixo de um cobertor de lã, enquanto Blake e sua equipe continuavam posicionando cargas indo e voltando pela Angra. O pessoal de Pensilvânia já tinha trazido para cima 4 das criaturas gigantes antes de ver a explosão de ar e escombros que vieram do laboratório. David tinha o seu braço em volta da Rebecca, ela apoiada em seu peito assim que o escuro céu ficava suavemente azulado. Nenhum deles falou, cansados demais para fazer algo além de observar a equipe trabalhando. Blake prometeu enviar mergulhadores lá embaixo assim que John for levado e a Angra estiver limpa. Já tinham 2 roupas de mergulho no condés do barco. Um jovem alfa, cujo nome David havia esquecido, estava preparando os equipamentos. Ele lembrava Steve. O pensamento sobre Steve não trouxe o tipo de dor que David esperava. Dói como um inferno. Karen e Steve estão agora, mas o que eles conseguiram impedir, do que fizeram parte? Não foi em vão. Nós acabamos com o sonho maluco de Griffith, evitamos que ele matasse milhões de inocentes. Deus, eles ficariam tão orgulhosos. A dor era boa, mas a culpa não foi tão devastadora. A responsabilidade por suas mortes era algo que ele terá que conviver. Os pensamentos de David se voltaram para a Umbrella, e que função eles jogaram com Griffith. A Umbrella criou a situação para que isso acontecesse. A completa indiferença pela vida humana só pode ser encorajada por alguém como Griffith, e sem a Umbrella, o cientista nunca teria acesso ao T-Virus. Algum dia, eles pagarão por tudo que fizeram, não hoje ou amanhã, mas em breve. Talvez Trent os ajude de novo. Talvez Barry, Jill e Chris descubram mais em Raccoon. Talvez... Rebecca se inclinou mais nele e David deixou os seus pensamentos irem embora, contente por estar sentado e sem pensar em nada. Ele estava muito, muito cansado. Assim que os primeiros raios de sol apareceram no horizonte, Blake declarou as águas limpas, sendo que David e Rebecca não o ouviram. Ambos tinham caído num profundo e calmo sono sob o nascer do dia seguinte. Epílogo. A sala de reuniões era quieta e elegante. 3 homens sentaram à grande mesa de carvalho. Um quarto estava de pé na janela, olhando pensativamente para fora, para o céu matutino. O homem na janela podia ver os outros refletidos no vidro, sem que eles percebessem. Por mais afiados que eram politicamente, eles eram meio tolos sobre o que acontece à sua volta. Depois da conferência por telefone, o homem que sempre vestia azul falou primeiro, e dirigindo-se ao velho homem de bigode. Você precisa discutir as ramificações disso? Azul perguntou. Bigode respondeu. Eu acredito que o relatório já as cobriu, disse levemente. O bebedor de chá interrompeu, batendo seu copo na mesa. O quente líquido derramou pelos lados, distorcendo o pequeno símbolo da Umbrella que o adornava. Eu não acho que é uma boa ideia subestimar a magnitude disso, dificilmente, Chá disse. Particularmente não com a atual instabilidade, Azul acenou. Eu concordo, coisas como esta podem sair do controle. Primeiro o secundário em Raccoon, agora o de Caliban. Bigode interrompeu. Azul propriamente embaraçado, limpando a garganta. Isto é, eu acho que deveria haver uma investigação mais completa sobre esses problemas. Você não acha, Sr. Trent? O homem da janela se virou, imaginando como essas pessoas conseguiram chegar onde estão. Ele não sorriu, sabendo que isso os incomodava. Eu receio que vou ter que voltar nisso, Trent disse friamente. Claro, leve o tempo que quiser, sem pressa, senhores, não estou certo? Sem outra palavra, Trent se virou e andou para fora da sala, exteriormente tão preciso e intimidador quanto eles esperavam, quanto eles queriam. Internamente, ele queria saber quanto tempo esse jogo vai durar. Resident Evil, Caliban Cove.
Somos o Resumo Animatube. Se gostou deste audiobook, por favor, curta, comente e compartilhe. Se possível, nos ajude a manter este canal através de uma doação pela chave Pix no QR Code na tela ou pelo e-mail resumoanimatube@gmail.com.